Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa sexta-feira gostosa, sexta-feira abençoada, a nossa super convidada, gente, ela é que vai ajudar você que tá com essa dificuldade, dar um plus aí, ó, na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua nutrição. Ela vai poder te ajudar com várias dicas, com dicas de milhões que você pode aplicar de maneira fácil no seu dia a dia, né? Ela que daqui a pouquinho eu vou apresentar o currículo dela para vocês. Mas antes, eu queria pedir de coração para vocês que nos acompanham aqui, estão nos acompanhando aqui através aqui no nosso canal no YouTube e vão assistir depois também. Que você aproveita que você está aqui no YouTube, tá vendo esse botãozinho aqui? Inscrever no canal. Se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas de maneira orgânica, ele vai entregar. Então é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal. Peço aqui para você de coração. Vamos juntos fazer o bem sem olhar a quem, né? E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores oficiais aqui do nosso programa, porque sem os nossos patrocinadores, isso aqui não acontece, que é o pessoal da Obra Financiada. Confere o VT aqui. E para você que deseja tirar aquele sonho tão desejado do papel de ter a sua casa própria, chegou a hora. O pessoal da Obra Financiada Incorporadora, eles que são especialistas na modalidade de financiamento, terreno, construção, ou seja, obra a preço de custo, do jeito que a gente gosta. E você pode construir sem ter necessariamente todo o recurso próprio, pois eles são especialistas na área e viabilizam todo o processo para vocês. Eles cuidam de todo o processo, desde o financiamento até a execução da obra, acompanhamento de etapa por etapa durante a construção até a entrega das chaves finais. E mais, durante todo o período da construção da sua casa, você não paga o valor das parcelas, ou seja, você só começa a pagar depois da casa pronta. E aí, tá esperando o quê para tirar o seu sonho do papel? Vem aqui na Obra Financiada, tomar aquele cafezinho e fazer grandes negócios. E aí, já sabe, né? Bora tirar esse sonho do papel. E agora eu vou chamar a nossa super convidada, que eu sei que vocês já estão ansiosos aí para ver. Olha só, ela que é nutricionista. Aqui na bio do Instagram dela, já segue ela, @grazi.nevesnutri. Intestino saudável e emagrecimento. Te ajuda a emagrecer, novos hábitos sem milagres. Comportamentos, emoções, modulação intestinal, nutrição funcional e Jesus acima de tudo. E vamos dar boa noite para ela, Grazi Neves. Nada, boa noite, tudo bem, Dri? É uma honra receber você aqui, né? A Grazi, ela já é da casa aqui, sim, tá com um programa, né, em parceria aqui com a gente, sim, com a Rosane também, isso, que já esteve presente aqui. E agora aqui ela tá para falar do lado ao contrário da cadeira, né? Para compartilhar um pouquinho aqui da sua história. Isso, eu que agradeço aí por ter, eu sei que você tem uma agenda mega corrida, né? Ter aceitado o nosso convite e poder contribuir, somar um pouquinho aqui mais com quem está nos acompanhando. Imagina, eu que agradeço, como você falou, né? Já é a terceira vez que eu, né, tenho o privilégio de estar aqui com vocês, e agora um pouquinho diferente, né? Sozinha, mas eu sempre gosto de compartilhar, ainda mais quando a gente está para colaborar em algum momento, em alguma coisa aí para as outras pessoas. Uau, sensacional! Ô, Grazi, mas muitas pessoas conhecem a Grazi, né? A Grazi do profissional, a Grazi nutricionista, né? Mas a gente sabe que para chegar aonde você chegou aí, você deve ter várias histórias, né? O caminho é longo, é extenso. Mas vamos começar lá atrás. Quem que é a Grazi? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Sim, eu sou natural aqui de Londrina, nasci aqui. Então, 41 anos em Londrina, né? E hoje só mora eu e minha mãe, meu pai já é falecido desde 2015, mas sempre foi uma infância tranquila. Eu tenho um irmão, 2 anos mais velho, e sempre foi bem tranquilo, tanto, né, entre eu, meu irmão, meus pais.
E aí a gente vai ter na infância, né, sempre brincando, e ainda mais que hoje eu moro, né, novamente onde eu morava, então assim, o mesmo lugar, então são as mesmas pessoas, então você conhece, apesar que Londrina é bem grande, mas eu conheço, assim, bastante gente e estamos aí, né, sempre crescendo e buscando cada vez, né, melhorar um pouco, a gente sempre tem a melhorar. Uau! Ô, Grazi, e da onde que veio a inspiração, né? Como que tudo começou o seu relacionamento com a nutrição? Você é formada em nutrição? Alguém da sua família já é da área da saúde? Como que despertou esse interesse em você? Então, na verdade, se eu te falar que o primeiro vestibular que eu fiz foi para ciência da computação, nada a ver, né? Mas assim, quando a gente às vezes sai, né, do colegial, a gente sai com aquela questão, e foi indo, aí eu acabei deixando um pouquinho de lado, tal, fui trabalhar, aí você começa a entrar no relacionamento, aí eu tive um relacionamento de quase 8 anos, então você acaba deixando, aí quando não deu certo, e até eu comentei contigo, eu tinha 2 paixões, assim, a nutrição eu sempre gostei, uma que eu sempre, depois de uma certa idade, eu nunca, graças a Deus, tive um problema com peso, assim, mas eu sempre gostei, né, de procurar algo mais saudável, se cuidar, eu falo, as meninas falam que eu sempre fui um pouquinho fresca, que na época a gente ia pra balada, aquela saída depois da balada para comer, eu nunca podia comer, que eu sempre acabava passando mal se eu comia alguma coisa de madrugada. Então, eu falei, veterinária, eu amo animais, mas eu falei assim, gente, eu vou ter dó de fazer algum procedimento mais invasivo com eles. Eu falei, então eu vou para o outro lado, que eu sempre gostei também, que é a nutrição. E aí foi que eu iniciei, né, me formei em 2017, desde então, né, não tenho dúvidas que eu fiz a escolha certa. Né? E você se formou em 2017? 2017. E desde então você já começou a atuar? Você já atuava? Sim, estágio? Como estágio, é que começou tudo, a atuação? Isso, em estágio. E aí eu saí, aí de início uma amiga minha que é fisioterapeuta, dela, na época ela estava com uma clínica, falou, Gra, vem aqui comigo, daí eu comecei atendendo um pouquinho com ela, já gostei dessa parte clínica, mas daí surgiu uma oportunidade, eu trabalhei um período na escola municipal. Aí eu trabalhei um período lá e até na mesma empresa que era terceirizada, fizeram toda a cozinha da maternidade aqui do hospital, né? Aí eu fui para lá, eu montei a equipe lá, tudo, aí trabalhei no restaurante popular, uma época de nutricionista ali, e aí eu conciliava, né? Então, assim, aí eu fui vendo que aos poucos foi aumentando a procura, aí eu falei, não estava dando mais os horários, aí eu falei, vou ter que fazer a escolha, ou eu vou realmente para a clínica, ou eu ficava nessa parte, né? Eu falei, não, então eu quero ir para a clínica realmente cuidar das pessoas. E aí desde então, aí sempre parceria em clínicas, tudo, e aí agora atualmente eu estou 3 anos numa clínica de estética, e aí eu tenho minha sala ali dentro, onde assim, eu cuido, sim, emagrecimento, que é o meu ponto forte, modulação intestinal, como você falou, então que o intestino é o nosso segundo cérebro, né, precisa aí de um cuidado muito maior, mas é encantador, por mais que não é fácil esse processo de você, né, mudar os hábitos da pessoa, conscientizar, mas eu gosto muito de pegar no pé, de ver ali a transformação, de ver a evolução. Né? Uma coisa você falou, né? Que é modulação intestinal. Para quem está nos acompanhando não sabe, o que é de fato modulação intestinal? Então, eu fiz, né? São duas etapas, né, desse curso. A modulação intestinal, eu falo que ela vai muito além de um intestino funcionante. Então, às vezes a gente tem sim aquele intestino, fala, meu intestino funciona bem, vou ao banheiro todos os dias, tranquilo. Mas a gente, dependendo do que a gente come, a gente acaba deixando ali a nossa parede intestinal mais permeável, onde entra mais bactérias, tem maior chance de entrar alguma questão para ter patologias, a alergias está muito relacionado a isso. Então a gente vai modular. O que é modular? Trabalhar assim, às vezes, com uma alimentação um pouquinho mais específica, a gente fala, uma alimentação muito mais anti-inflamatória, muito mais limpa, que a gente diz, às vezes, né, ter que realmente tirar alguns alimentos, independente se a pessoa tem alergia ou não. E aí entrar com alguns suplementos, alguma coisa, então a gente vai modular, a gente vai melhorar esse intestino como um todo. Eu falo tanto por fora, como colonizar as bactérias boas dele. Então, isso é uma modulação intestinal. Isso a gente vai interferir em questão de ansiedade, depressão, metabolismo, imunidade. Então, assim, alergias, como eu falei, principalmente quem tem, às vezes, intestino irritável, alguma coisa relacionada diretamente com o intestino ou não, a gente consegue modular nesse sentido e melhorar.
Uau! Até hoje se fala muito, né? Isso, assim, no emocional das pessoas. Sim. Muitas pessoas, às vezes, fogem do controle emocional, não tem esse equilíbrio e não sabe por quê. Sim. Então, pode ser que muitas das causas sejam Sim. interferidas devido ao intestino. A maioria, porque o nosso intestino e o nosso cérebro, eles estão interligados. Então, se o nosso intestino, ele não funciona corretamente, mesmo a gente indo no banheiro, às vezes realmente não está legal essa saúde, automaticamente a gente pode sim ter uma maior complexidade e uma maior questão de emocional. Tanto como eu disse, tanto às vezes uma pessoa mais ansiosa, mais irritada, mais depressiva, e ao mesmo tempo também, se a gente já tem alguma questão emocional, automaticamente a gente pode ter alteração intestinal. Né? E o que seria um intestino regular, um intestino bom, assim, no dia? E no banheiro, quantas vezes? Existe um número, uma estatística? O ideal é todos os dias, tá? Pelo menos uma vez ao dia, no máximo 2. Porque se você for muitas vezes também, você não está absorvendo nutrientes. Então, isso que é interessante. Até o espaço entre as idas ao banheiro também conta. E outra, a gente fala que assim, para você saber que seu intestino tá bom, deu aquela vontade, você vai no banheiro, faz e sai. Até a gente fala que a gente fala que o papel higiênico tem que sair limpo para saber que realmente, né, tá legal no intestino. Aí o odor das fezes, a cor das fezes, entendeu? Então assim essas fezes não pode estar nem muito mole, nem muito dura, né, uma cor assim mais amarronzada. Então a gente fala que você entra no banheiro, quem entrar depois de você usa tranquilo. Então né, assim, excesso de gases a gente sabe que não é legal. Então tudo isso conta. Né? Eu tenho 2 filhos, né? E às vezes às vezes por períodos, algumas épocas do ano que às vezes as fezes saem mais esverdeadas, né? Mas aqui, vamos ver se é mito ou verdade. Eu vou aproveitar que a gente é nutricionista. Lá na época da minha avó, minha mãe trouxe isso aí também pra gente, que às vezes quando sai muito verdinho, às vezes não é nada, aí a gente faz aquela, o que eu comi? Não comi nada. Mas às vezes é aquela coisa, não, é olho gordo, é inveja. Existe alguma ciência para isso? Nesse sentido, não, pode ser sim, né? Às vezes alguns alimentos, que aí eles não são tão digeríveis, você elimina nas fezes, até em questão dessa cor, então a gente tem que observar, como você falou, às vezes não no dia anterior, às vezes até 1 ou 2 dias antes, daí reflete também. Mas está muito questão realmente do organismo. Então, essa de inveja, coisa não, é muito mais questão do hormonal. Às vezes não está absorvendo algum nutriente, ou às vezes questão do fígado, alguma parte do corpo, daí que pode estar interferindo na cor dessas fezes. Bom, e você falou que o ideal é 2 vezes ao dia, né? E qual que é o tempo de espaçamento entre um e outro? Então vamos supor, você vai no banheiro de manhã, então aí você tem que ir pelo menos ali depois do almoço, mais no final da tarde. Para você ter tempo dessas refeições que você fizer, conseguir absorver os nutrientes. Porque se você come, daí você vai logo no banheiro, pode ser que você não absorva esses nutrientes. Entendi. Doutora, e quem tem dificuldade em ir no banheiro, às vezes não vai nem uma vez no dia, uma vez na semana, a cada 5 dias, qual que é a orientação? Então, aí a gente tem que ver como que está a alimentação, principalmente água. Então, por isso que a gente bate na tecla, beba água. Por quê? Às vezes a pessoa até consome alimentos ricos em fibras, mas ela não tem uma ingestão adequada de água. O que é essa ingestão adequada de água? 35 a 40 ml vezes seu peso. Basicamente é esse cálculo. Porque às vezes a gente fala, 2 litros, mas depende, se você, né, tem um peso maior ou menor, então a gente faz essa conta que é o mais ideal. E aí, o estresse, então assim, a pessoa às vezes passou por alguma questão de estresse, tudo, então você tem que tudo isso ver, e aí a gente, como eu falei, se é a questão da alimentação, a gente vai melhorar os hábitos. Se a pessoa não consome muita fibra, a gente vai consumir mais fibra, seja através de chia, psyllium, aveia, ou os vegetais crus, que tem bastante fibras, né, ou às vezes, assim, colocar que tem vários suplementos que também ajudam nisso, então assim, recorrer a laxantes em último caso, porque ele só agride aí a microbiota intestinal, ele só mata mais ainda essas bactérias boas que a gente tem no intestino. Então, a gente tem que realmente investigar. E outra, não esperar chegar todo esse período muito tempo sem ir ao banheiro, porque as fezes elas vão ficando mais apedrejadas, então, ali vai agredir, né, o final. Então, pode acontecer as hemorroidas, as fissuras, né, então a gente tem que tomar cuidado nisso. Mas, assim, é basicamente fibras, água e realmente, né, evitar alimentos, né, ricos em carboidratos refinados, açúcar e alguns alimentos que acabam assim ressecando, e
realmente ver como é que está o emocional dessa pessoa. Como eu falei, automaticamente emocional. Ou ele solta, ou ele acaba travando. Uau. É um desses dois. Então, até no período, nós mulheres, período menstrual, pode ver. Tem gente que acaba dando diarreia. Ou tem gente que acaba dando uma ressecada, que é normal nesse período que tem, né, uma questão hormonal ali. Mas são períodos momentâneos. Então, se você está já com essa dificuldade maior, então é melhor cuidar, porque senão você vai sim, correr o risco de até ter um câncer. Né? E hoje, infelizmente, câncer de intestino raramente, né, infelizmente, aí tem, né, como reverter. Então, é cuidar mesmo. Né, sábia. Doutora, aqui na sua biografia, você traz, né, te ajuda a emagrecer, novos hábitos sem milagres. Como que funciona esse novos hábitos sem milagres? Porque a gente sempre escuta, né? Dieta da lua, dieta do ovo, isso, gente, não existe milagre. Outra, eu ouvi fulano tá tomando aquilo. Toma cuidado, porque o nosso organismo, ele é todo agregado, então assim, a gente tem que interligar várias coisas. Então, se você tomar alguma coisa que faça você emagrecer um período curto, um peso muito grande, tome cuidado, que ele não está fazendo bem. Então, eu falo sem milagres, porque assim, realmente mudando os hábitos. Então, por quê? A gente tem que levar isso para a vida. Até quando, né, nas nossas vindas aqui com a Rosane, a gente falou muito isso. Então, a gente tenta mudar, conscientizar para a vida, para o dia a dia, para você saber que você pode sim ter uma vida social, pode ir num evento, num aniversário, comer sem medo, sem exagero, né, para você não ficar naquela muita restrição, porque restrição você aguenta por pouco tempo. Então, você não vai levar aquilo ali para a vida. Então, por isso que eu falo sem milagres, é realmente de um jeito que você coloque no seu dia a dia, porque eu falo assim, às vezes a pessoa fala, dieta é caro, depende. Então, a gente tem que trazer para a realidade, então trazer alimentos que está mais acessível para você, tentar trazer as frutas da época, né, o que está ali, pegar as feiras, né, as promoções para você poder tentar se organizar para fazer tudo assim, deixar tudo meio que pré-preparado, porque hoje todo mundo, né, tem uma vida corrida, tudo ali, família, filhos, enfim, então a gente tentar trazer isso. Então assim, sem milagres, entender que é uma mudança de hábitos. Por quê? Na maioria das vezes você não engordou em um mês, né, 3, 4, 5 anos, às vezes foi um processo. Então da mesma forma é o processo inverso. Então, você reeducando o seu organismo para ele entender que esse é o seu novo estilo de vida. Que isso realmente, esses novos hábitos você vai levar para a vida. Tanto que o nosso corpo, ele vai insistir no peso que você está por um tempo. Então, se você não continuar essa mudança, automaticamente você vai sim voltar naquele peso que você estava muito rápido. Uau. E qual é o tempo ideal que o nosso organismo, né? O organismo, ele muda de organismo, sim, de pessoa para pessoa, sim, mas assim, uma média aproximada que o organismo, de maneira geral, leva para poder se adaptar a novos hábitos. Olha, para ele entender, vamos dizer, que aquele peso seu vai fazer parte, assim, alguns falam que até 1 ano. Você tem que tentar manter o peso, mais ou menos, oscilando pouco, né? Que nem você 1 quilo, 2 quilos ali, mas você tentar manter ali uma regularidade para você segurar esse peso novo por esse período, e ele vai entender que esse é o seu novo peso. Então, dali para frente, a tendência é você conseguir manter um pouco melhor esse peso. Mas em questão de hábitos, eu falo assim, para você ter uma diferença, lógico que vai muito, né, tanto homem, a diferença é muito rápida, em 30 dias o homem vê assim, quando eles mudam, assim, é absurdamente a transformação. Até eu brinco, quando eu atendo o casal, eu falo, olha, cuidado, porque homem e mulher é totalmente diferente, porque nós temos alterações hormonais, eles não. Mas assim, 90 dias é um período que você vê um resultado muito legal, tanto em relação ao exercício, quanto à alimentação. Uau. É independente da idade? Não, aí assim, é questão da idade. Na verdade, Adriana, eu falo assim, é muito questão do hábito da pessoa desde sempre. Porque, assim, se a pessoa ela é mais velha, mas sempre ela teve um hábito mais saudável, mesmo que, às vezes, assim, não tão constante, mas ela sempre se cuidou, então, automaticamente, quando a gente volta a mexer, a gente fala que nós temos várias memórias, né? Aquela memória muscular, então o corpo, ele vai voltando. Agora, mesmo se a gente pegar uma pessoa nova, mais que a gente fala, às vezes o metabolismo, tudo, mas aquilo, né, ela é início, tá? Ou uma pessoa mais velha mesmo, ela nunca fez. Então, é a forma como o corpo vai receber aquilo. Então, eu já tive pacientes, assim, que nunca fez nada, começou e a mudança foi radical. Às vezes a pessoa ela já tinha um hábito e a diferença então é muito de cada organismo. Eu falo, não tem como, até porque assim, irmãos gêmeos, eu já atendi gêmeos que você fala assim, quem é quem? Foi totalmente diferente, porque é o organismo mesmo, é o metabolismo, tudo mais. Então não adianta a gente pegar a dieta que foi boa para você e eu colocar para mim. Que vai ser diferente, às vezes você teve um resultado maravilhoso, às vezes a pessoa pega, não é que a dieta é ruim, mas é que o organismo dela não reage da mesma forma que você, é normal isso. Uau!
Até que ponto que interfere a ter uma alimentação saudável, né? Interfere no nosso futuro, a qualidade de vida. Mas a questão da longevidade, porque a média do brasileiro podemos considerar que seja 80 anos, né? E até que ponto que essa alimentação interfere? Existe um estudo que comprove que seja mais ou a menos? Sim, mais, com certeza. Porque se a gente tem uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Assim, colocar bastante antioxidantes, nutrientes que a gente tem no organismo, porque nosso corpo é como se fosse uma máquina. Então, se ele está ali nutrido, tem as vitaminas, porque eu falo que a nutrição realmente é nutrir o corpo. Então, concorda que ele vai funcionar melhor? Agora, se a gente leva de qualquer jeito, porque tem coisas que fogem da nossa alçada, vamos dizer, tem estresse que você não controla, tem estresse que não depende só de você, mas o que você coloca para dentro do seu corpo, sim, é a gente que coloca. Então, a gente pode sim fazer melhores escolhas, porque isso vai, não que isso vai evitar, falar assim, nossa, eu faço isso, eu não posso ter uma doença lá na frente. Não, mas a chance de você ter é menor. Então, tanto em questão de genética, quem tem a genética já algumas questões, eu falo que você tem a luz amarela, mas você só vai acender a vermelha dependendo dos seus hábitos, seu estilo de vida. Então, a genética não determina. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou assim porque meu pai minha avó era, tal. Não, você é assim por causa dos seus hábitos. Você tem sim na genética, então a probabilidade de você ter é maior, só que você só vai ter se realmente você não se cuidar e você não melhorar os seus hábitos. Então, a longevidade está relacionada com a qualidade do sono, que já foi confirmado que noites mal dormidas reduz anos de vida. Então, a gente precisa ter uma noite bem dormida, que eu falo. Às vezes, a pessoa fala assim, eu preciso dormir 7, 8 horas. Lógico que você conseguir melhor. Mas se você dorme 5 horas com qualidade, você deita a noite inteira, você acorda, sente que está descansado, não parece aquela dificuldade de levantar, então o seu corpo já entendeu que aquilo ali é bom para você. Mas, assim, é ter qualidade no sono, então, realmente ter o intestino funcionante, o intestino modulado ali, né, saudável, é a prática regular de exercício físico e uma alimentação saudável, que eu digo assim, saudável realmente, né, em questão de escolhas, não que você, uma vez ou outra, você não vai às vezes consumir uma bebida alcoólica, mas sem exagero, consumir algum outro alimento industrializado, mas o seu corpo, quando a gente a gente protege ele, até esses alimentos quando a gente consome, até a forma dele tentar eliminar é mais rápida. Né, a forma como ele vai sentir, porque ele tem uma forma de metabolizar melhor. Agora, se você já está sobrecarregado, eu falo que uma gota num copo é o que transborda, então tem que tomar cuidado nisso, mas influencia muito a nutrição com essa questão de qualidade de vida, longevidade, e realmente a questão do envelhecimento. Então, hoje a gente vê, né, pessoas, às vezes, com mais idade, você olha e fala, nossa, não parece. Porque realmente a pessoa se cuida, tanto na estética como na questão da alimentação e exercícios. Uau! Ou seja, então não tem uma idade ideal para procurar uma nutricionista. Não. A qualidade de vida é desde quando ela já... O que seria assim, não tem idade ideal, mas quando criança, quando adolescente, já deve começar esse acompanhamento? Sim, eu não atendo gestante, criança a partir dos 14 anos, mas assim... Os primeiros 1000 dias da criança é fundamental. Então, assim, tudo já começa realmente na gestação, como que a mãe, né, cuidou, foi a alimentação dela na gestação, tudo, e nesses primeiros 1000 dias. Então, isso vai influenciar muito nessa questão de como ele vai ser adulto. Né, lógico que a gente fala em questão do parto, o parto normal, ele também ajuda muito, porque daí já passa, ele já pega, né, essa questão das bactérias ali, então já tem, né, uma imunidade melhor. Então, assim, mas se meu filho for nascer de cesárea, não vai ter... Sim, você consegue ir nesses 1000 dias, primeiros 1000 dias dele também, ir melhorando isso, entendeu? Então, assim, se a criança usa um antibiótico ou não, quando, né, dependendo da idade, então isso já influencia, porque também já vai matar as bactérias, né? Então, a gente fala que, ok, não fiz, nunca é tarde. Quanto mais cedo você buscar realmente melhorar a sua alimentação, melhorar o seu estilo de vida, com certeza você vai colher, que a gente fala, você faz hoje, você vai colher praticamente daqui 5 anos, dependendo, mas você vai colher, então, tanto para algo ruim como para algo bom. Doutora, né? E vamos falar especificamente de mulher, né? A gente vê que depois dos 40 vai chegando uma certa idade, os 30, os 40, né? Sim. Natural que o metabolismo vai desacelerando, sim, né? E muitas cai a ficha ali, né? Começa a se cuidar ali naquele momento, ou querer se cuidar, porque daí a pele vai ficando mais flácida, vai tudo caindo, né? Vai dificultando o corpo, as dores vão chegando. Sim. O que você orienta para essas mulheres que nunca teve essa prevenção, esse cuidado, e quando chega nessa idade e teme a isso?
Olha, é interessante você falou, porque a gente acha que não, mas a partir dos 25, 30 anos, a gente já diminui a produção de colágeno, então a gente já começa ali, né, aquela transição na questão hormonal. Então, ok, se eu não cuidei, tudo bem, porque a gente às vezes deixa, né, e aí chegou aos 40 e fala, meu Deus, às vezes teve um acúmulo maior de gordura, ganhou peso, ou já é mãe ou não, mas então assim, aí a gente tem que ter um cuidado maior assim, por quê? Às vezes a pessoa, ela não entrou ainda na menopausa, que hoje, infelizmente, tem muitas mulheres entrando na menopausa cedo, mas ela já está no processo de climatério, que a gente fala. Então, a gente já começa realmente melhorando os alimentos, nutrientes, principalmente alimentos antioxidantes, né, assim, com bastante fitoquímica. O que seria? Principalmente frutas vermelhas, né, as cranberries, as berries que a gente fala, né, os folhosos verdes escuros que tem bastante nutrientes. Então, assim, a questão do ferro, que às vezes a pessoa acaba tendo, né, diminuição ali do ferro, o ferro interfere na tireoide, que a maioria das vezes também está relacionado com o ganho de peso. Então, a gente tem que ver realmente, você pratica algum exercício? Então, a gente fazer uma alimentação de acordo com aquela prática regular do exercício físico, que é importantíssimo porque, além do colágeno, a gente vai perdendo massa muscular, né, Adriana? Então, assim, infelizmente. E a massa muscular não é somente a parte estética, músculo, é parte realmente de fortalecimento muscular, para você agachar, para você subir um degrau, para você não ter algum problema futuramente. Então, a gente pega e começa ali. Aí que eu priorizo a questão do cuidado contínuo, não fazer nada extremo. Ok, você não se cuidou até agora, vamos para frente, que tem muitos anos ainda. Então, agora a gente vai ser um cuidado, melhorar a disposição, que muitas vezes, né, não tem disposição. Às vezes a pessoa quer treinar, mas não tem a disposição para treinar, então a gente vai melhorar a disposição. Eu analiso muito exames de sangue, então, assim, para saber realmente como é que tá os nutrientes dessa mulher. Não sair colocando qualquer coisa, porque às vezes até o que é saudável, se a gente colocar demais, não é interessante. Então, ver o que precisa ali, né, complementar, e aí a gente vai ajustando. Então, é muito interessante. Então, às vezes a gente tem pacientes que chegam lá comigo e falam assim, é para emagrecimento. Mas daí você olha os exames, olha... Não, a gente precisa focar agora na sua saúde, porque isso vai respaldar no emagrecimento. E é lindo como realmente, às vezes elas ficam assim, né? Mas não, a gente vai trabalhar, mas a gente precisa melhorar, né, o seu organismo para ele reagir. Então, como que a gente vai colocar algo para fora, sendo que a gente não tem nem dentro? Então, por isso que a gente, né, vai ter esse cuidado todo, e aí, aos poucos, ela vai vendo a disposição, vai mudando, a qualidade do sono, a maioria das vezes não tem o intestino funcionando, então aí a gente vai melhorando isso, que automaticamente, com isso, o metabolismo ele vai conseguindo, porque a gente fala assim, questão do metabolismo lento, acelerado, a gente vai deixando ele lento também, não somente questão da idade, mas a gente consegue, sim, fazer com que ele trabalhe e melhore a nosso favor, para que você consiga melhorar a questão do peso, né, percentuais de gordura, massa muscular. Até porque eu falo assim, o peso em si na balança não deve ser referência, porque você precisa ver como é que está a sua composição, porque às vezes se você está bem de massa muscular, né, a gordura está baixa, mas seu peso está ali, às vezes até acima, mas se você está sentindo bem colocando uma roupa, então não fica preso em peso, né? Mas é nesses cuidados que a gente tem que iniciar aí e conscientizando, até complementando, eu também sou coach nutricional, então eu trabalho muito essa questão, principalmente a pessoa entender algumas ferramentas, ansiedade, né, para ela entender que são trocas, porque às vezes a pessoa é apegada. Na vida inteira comeu aquele pãozinho, né, com a margarina, com manteiga de manhã, a gente fala, não, você precisa comer ovo. Então, a gente trocando aos poucos e adaptando aquele, fazendo ela entender que ela também consegue mudar, né, aquele pãozinho, mas também tendo, né, sabor, tendo gosto naquela alimentação, que é importante. Uau! Qual a idade que você sugere que a mulher ela já pode começar a consumir o colágeno? Como eu te disse, como a partir dos 25 anos a gente já tem uma perda, então se ela puder, né, até porque o colágeno ele é uma fonte proteica, então, né, tem vários aminoácidos ali, é interessante. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado qual tipo de colágeno, nem todos os colágenos são bons, então a gente tem que ver qual que realmente, né, tem uma absorção melhor, como que ela vai consumir esse colágeno. E outra, não adianta. Colágeno a gente vai, assim, esteticamente, cabelo, pele, unhas, a gente demora um tempo maior para ver. Por quê? O corpo ele vai absorver onde precisa primeiro, onde é vital. Aí depois que ele vai deixar essa parte estrutural poder utilizar e melhorar aí. Uns falam que colágeno é bom, outros não. Falo, gente, eu pelo menos na minha questão clínica eu tenho visto resultados muito bons quando a gente consegue colocar um colágeno, né, junto com os hábitos ali que a pessoa melhorou, tem um efeito muito bom sim, é nítido. Tanto articular, né, muscular, é nítido.
Quais outros suplementos que poderia agregar também já para que 30, 40 a mais? Porque não é só o colágeno, Não. né? Existem outros. Sim, eu falo assim, o principal, né? Vitamina D, porque infelizmente hoje a maioria das pessoas não tomam sol e outra acaba não consumindo os alimentos tanto que são ricos em vitamina D. Então a vitamina D, porque a gente precisa, que a vitamina D ela está relacionada com parte hormonal, absorção de cálcio, então a gente precisa ter uma vitamina D, então na maioria das vezes a gente coloca ali como complemento através do suplemento. A cúrcuma, porque ele é um ótimo anti-inflamatório, um ótimo antioxidante, né? Eu gosto de trabalhar. E eu confesso que ultimamente eu tenho usado muito a B12, que eu tenho muita paciente com falta de B12. Gente, B12, você fica fadigada, você fica cansada, interfere na questão, né, neurológica, você tem mais sensação de dor. Então, assim, a B12 a gente tem que cuidar muito, né? Porque a B12, ela está muito mais na origem animal. Então, assim, a gente, às vezes, exagerar no consumo de proteína animal, a gente acaba interferindo na saúde intestinal. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio. Mas daí a gente consegue, e é bom porque, assim, você vê que tanto a B12 como a vitamina D, a gente coloca, e é legal que a pessoa ela já sente uma diferença já ali no primeiro mês. Ela já vê uma diferença muito boa. Então, é importante porque, diante dessa, a gente já consegue melhorar o organismo, e aí, junto com a alimentação e exercício, a gente já consegue melhorar as outras coisas. E aí, depois a gente vê, você quer colocar um complemento proteico? A gente coloca um whey, né? A creatina, que também é um suplemento maravilhoso, que ela também aumenta a resistência ao treino, ela também melhora a questão da massa muscular. Mas eu falo assim, vamos começar pelo básico, pelo pouco, porque se você coloca muita cápsula também, você sobrecarrega a fígado. Então, tem que tomar cuidado até no excesso. Uau! Ô, doutora, você deve receber muito lá no seu consultório, né? Aquelas pessoas, doutora, eu tenho equilíbrio, às vezes até as pessoas que são magrinhas mesmo, mas a tal da formiguinha, né? Eu não consigo, eu não resisto a um docinho depois do almoço, mas é só um docinho. Muito. E qual a sugestão para evitar esse docinho? Olha, o açúcar, a gente fala até que ele realmente, na hora que você tira, é como se você tivesse com abstinência, né? Que você fica irritado. Então, a gente tem que fazer o nosso corpo entender que ele consegue ficar assim. Até a gente brinca, né? Às vezes, se você fez 3 vezes repetido que você comeu um docinho após o almoço, automaticamente você já ligou alguma coisa no seu cérebro que você precisa de doce. Então, a tendência ao seu corpo pedir é muito maior. Mas, assim, o que ajuda a diminuir um pouco essa questão do ver como é que está a ansiedade, claro, da pessoa, porque normalmente na ansiedade a gente busca um pouco mais o açúcar, porque ele é um prazer momentâneo, né? Então, ele dá aquele pico, ele se sente bem, depois tem a queda e você fica com o peso da consciência e vai consumir mais doce. Então, assim, alimentos mais pro amargo. Então, chá de carqueja, chá de cavalinha, então assim, né, os folhosos verde escuro mais amargo, almeirão, espinafre, então assim, são alguns que a gente consegue, o picolinato de cromo é muito bom para a questão do açúcar, né, então a gente realmente tem que modular nesse sentido, mas como? Mas às vezes, por isso que eu falo da saúde intestinal, às vezes o problema da pessoa está mais na questão do intestino do que noutra coisa, então quando a gente consegue modular esse intestino, até a vontade, porque daí as bactérias boas, elas ficam maiores, melhores. E aí a vontade doce dela também acaba diminuindo. Uau. Ou seja, mas esses alimentos que você exemplificou, trouxe aqui agora, você citou, eles seriam para minimizar a vontade do açúcar. Porque o sabor amargo é o que acaba diminuindo ali o corpo, o cérebro a pedir aquela coisa pro doce. Então sempre, e a gente acaba priorizando o paladar doce e salgado, né? Então, a gente, com tudo que é amargo, a gente fica assim, a gente não quer, às vezes, consumir. E não, é interessante, porque o amargo, ele vai ajudar também a você não querer tanto a questão do doce. Uau, sensacional. E muitas vezes, das pessoas, às vezes, vivem naquela... Adolescentes têm muita preguiça, né? Já tem os hormônios lá, muita preguiça aí, que é doce. E o açúcar, ele também, ele deixa o corpo mais preguiçoso também, né? Tipo, já é por natural preguiçoso, a maioria dos adolescentes, né? Fase. Mas o açúcar também deixa com menos energia. Sim, tanto que déficit de atenção está muito relacionado ao açúcar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, acaba deixando a criança lá na frente de videogame e tudo. Então, assim, eu falo açúcar em todo sentido, porque às vezes a gente acha só o açúcar doce. Não, mas salgadinhos tem açúcar, bolacha, mesmo sendo salgada, tem açúcar, né, salgadinhos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso vai interferir na questão do déficit de atenção da criança, da concentração, ela ficar mais agitada. Então, a gente tem que realmente diminuir.
Então, ir fazendo trocas saudáveis, que assim, às vezes meu filho é fascinado com, assim, um chocolatado, essas coisas. Hoje existe no mercado achocolatados, assim, com menos redução de açúcar. Então, às vezes não precisa ir já pro sem açúcar, né? Porque daí ele vai ser uma criança, mas já vai diminuindo, já vai trocando. E outra, quer manter o olho, assim, vai tentando trocar as outras coisas, né? Melhorando ali na alimentação, o lanche que você vai enviar para essa criança na escola. Então, é muito importante o que ela está comendo ali na escola, apesar que hoje as escolas se preocupam muito mais com isso, mas a gente tem que sim, por quê? Como eu disse anteriormente, esses 1000 dias, ou como é a infância da criança, infelizmente, vai dizer muito como que ela vai ser, né, quando ela ficar na fase adulta. A questão dos gostos delas, do paladar, das escolhas, né, do jeito que esse organismo vai estar. Então, quanto mais cedo a gente conseguir cuidar, melhor para essa criança, né, em todo sentido, não somente em questão a peso, mas justamente a questão de nutrientes e as escolhas que ela vai fazer. Uau! Ô, doutora, e quando a família vai procurar você, às vezes, né, família, casal, enfim, a pessoa, para ter essa alimentação saudável, é um hábito, né? Sim. Isso demanda um tempo. Sim. Mas e uma pessoa da família só que tem essa consciência e quer ajuda. E aí tem o marido, tem os filhos. A gente sabe que é mais difícil. Quando todos concordam, né, numa casa, é muito mais fácil. Sim. Mas aí só você vai comer diferente, os outros familiares não aceitam. Como proceder? Então, eu até falo assim, mas ainda bem que na maioria dos casos, eu tenho muitos relatos assim que o marido veio, que raramente o homem vem primeiro, na maioria das vezes é a mulher, mas acontece sim, veio tal, e aí a mulher começa a entrar, porque a mulher às vezes tem que preparar a comida dela, acaba entrando, aí as crianças também, ou a mulher, né, vem, aí ela começa, e o marido começa a comer junto. Então, eu sempre falo assim, a pessoa, principalmente, a primeira coisa que ela fala, eu vou ter que comer arroz integral. Eu falei, tá, mas se você preparar arroz integral, todo mundo na sua casa vai comer? Ela, não, só vai ser eu. Então, não. Então, assim, porque hoje a alimentação tem que ser para facilitar. Eu falo, não adianta você colocar uma coisa que você vai requerer muito mais tempo, você vai ter que fazer a sua, você vai ficar meio que isolado. Então, não. Então, eu falo assim, não, pode fazer o arroz branco normal. A gente só vai mexer na quantidade que você vai consumir, e aí tenha bastante variedade de legumes, ali a carne magra, tudo. E é engraçado, tanto que às vezes, como eu falava, eu fiz lá, meu marido acabou comendo, que era para eu comer. Eu falei, tá vendo? Então, assim, porque vai vendo as mudanças, então é automático. Ou às vezes acontece, nossa, eu que estou fazendo acompanhamento, meu marido mudou isso, aquilo, já está mais magro que eu. Então, assim, é difícil, Adriana, é raro quando vem, seja uma pessoa da família, que as outras acabam não indo junto. Mas, assim, quando realmente vem já a mulher, o marido, e assim, às vezes, né, tem a criança, tudo, é muito mais fácil. Porque daí você já consegue fazer, que eu falo, um todo ali que não fica pesado. Mas, por outro lado, eu tenho, infelizmente, algumas pacientes que o marido aí pirraça. A mulher veio para se cuidar, aí que faz mais as coisas, pede as coisas, sabe? Aí tem que ter realmente uma vontade ali de mudar e continuar. Mas assim, na maioria das vezes, pelo menos, graças a Deus até hoje, sempre acabou vindo para o lado bom e acabar indo junto. Aí depois vem, o marido vem, depois a criança. Então, assim, é interessante porque vê a mudança não somente no corpo, né? Vê a pessoa melhor ali, então até mais humorada, mais animada, mais disposta. Então a pessoa falou, por que está fazendo? Acaba indo junto, né? Ô, Grazi, mas como é a minoria que acontece, né? Mas dentro dessa minoria, se a mulher, vamos pegar a mulher, né, que é a mais ativa, começa essa alimentação saudável e o homem não. E tem crianças. Porque crianças são reflexo dos pais, Sim. então ali eles vão estar ali no meio, Sim. né? Vão estar no meio. Aonde tende a ser eles puxar mais, a mãe ou o pai? Então, eu confesso que assim, tem crianças que acabam ainda mantendo no pai, que às vezes não está cuidando, ou acaba vindo uma. Ou tenho 2 filhos, eu tenho mesmo uma paciente, assim, que ela mesma fala, assim, é engraçado, os 2 filhos dela são, acho que 2 anos de diferença, e um, assim, puxou para ela total. Então, assim, ela começou a mudar, ele foi, pegou, assim, e o outro já não, já mantém, consegue, o pai ainda consegue, assim. Então, depende muito disso. Na maioria das vezes, ainda a mãe consegue ser um pouquinho mais influenciável, até porque sempre acaba sendo ela que faz a compra ou prepara a refeição, tudo ali, então ela meio que acaba, ou às vezes de início forçando um pouquinho a criança a acabar consumindo o que ela tá, que é mais saudável, ou realmente por ver que aquilo ali tem formas, porque eu falo assim,
Gente, não gosta muito de salada, tenta fazer um molho diferente, né? Tenta fazer um negócio, uma salada mais completa, com proteína, alguma coisa ali, que daí você vai vendo que existe formas de você, eu preparo uma receitinha, então, assim, às vezes não quer comer aquele, nossa, quer comer aquele frango branco, faz uma outra forma, né? Então, assim, existem várias maneiras de você, sim, mudar os seus hábitos, melhorar ali, a gente, é muito pelo olho, né? Então, a gente olha, nossa, que prato bonito, então, se a gente vê, simplesmente aquele frango seco e tal, você não vai querer comer, eu falo assim, gente, quer emagrecer, não é só batata doce e frango, tem várias formas de você conseguir, entendeu? Então, é possível assim, e claro, sempre aqui, por isso que eu bato na tecla do emocional, a gente tem que fazer o nosso cérebro entender que essas mudanças é para qualidade de vida, que não é um sacrifício. Então, até essa questão que a gente brinca assim, essa questão de milagres, porque se for muito sacrificante, a gente acaba deixando nosso metabolismo mais lento do que ajudando, porque ele vai tentar economizar energia. Porque eu falo, quando você está passando por uma restrição, ele não sabe que você está fazendo aquilo porque você está emagrecendo, ou se você está passando por uma privação de fome. Então, ele precisa economizar energia. Então, o metabolismo vai ficando cada vez mais devagar. Então, o emagrecer não é deixar de comer. É simplesmente a gente ajustar os nutrientes corretos para você, a quantidade correta. E, às vezes, até a gente também falou muito aqui no outro podcast, às vezes acaba comendo até mais, só que você come de uma forma com mais qualidade, você sacia mais, aí não vai ter aquela boca nervosa que tem que estar mastigando toda hora, ou tá beliscando principalmente o açúcar, então assim, automaticamente vai vindo tudo meio que junto. Uau! Eu falei que vocês iam ter várias dicas aqui práticas para o seu dia a dia, hein? Doutora, e para quem tem a vida mega corrida, na maioria hoje, né, sai cedo trabalhar, mas eu não consigo ter essa alimentação saudável por falta de tempo. O que você sugere? Olha, ou você retirar um dia da semana que seja um pouquinho mais tranquilo para você, já fazer as preparações, já deixar as marmitinhas, pelo menos porque, assim, a gente, eu até brinco, né, não adianta, a gente chegou cansado em casa, ali no final do dia, você não vai querer fazer aquele pratadão de legumes, de salada, você vai pelo mais prático, às vezes até pedir, né, uma comida ali, né, no fast food e tal, então, assim, deixa meio que pré-preparado, ou então, se você conseguir, se tiver acessível para você, já partir para essas empresas que têm as marmitas. Hoje tem empresas assim com qualidade, com sabor, né? Que antigamente às vezes o sabor não era muito bom. Hoje já existe aí no mercado, então você já se preparar. Então eu falo, deixa assim a salada já pré-lavada, os legumes já pré-preparados. Então assim às vezes para fazer só um arrozinho, alguma carne ali, né? Já deixa cozida, depois você só grelha, faz alguma coisa. Então assim tentar facilitar mesmo, porque se a gente for deixar às vezes para preparar no momento, a gente chega cansado, às vezes está estressado, a gente não vai querer fazer. Então assim, se eu consigo me preparar seja no final de semana, algum dia. Porque, se você for se organizar para fazer suas marmitas, em 3 horinhas ali você consegue fazer pelo menos para a semana inteira. Entendeu? Então, aí você já faz uma quantidade maior. Eu não consigo. Então, assim, faz pelo menos para o início da semana, depois faz ali, ou pelo menos para o jantar. Né? Porque às vezes almoço você almoça na rua, ou você consegue chegar em casa também na janta, que às vezes é mais corrido, tá cansado, tudo. Então, deixa mesmo, pelo menos, preparado alguma coisa mais rápida para o jantar. Ou como eu falei, assim, essa questão da salada proteica é uma ótima oportunidade, porque daí você, assim, só faz uma carne ali, um molho, tal, uma salada, tudo, né? Os legumes ali junto, já tá ótimo, entendeu? Nem precisa, porque já tem fonte de carboidrato, já tem a proteína, já tem as fibras, então é uma ótima opção. Ou agora no frio, né, às vezes o pessoal gosta do caldinho, já deixa os caldinhos ali preparados, que daí são mais leves também para o jantar. Então é dessas formas que eu tento conscientizar a pessoa. Então, porque a gente tem que se organizar. Querer realmente resultado, tanto em emagrecimento como ganho de massa muscular, é organização e planejamento. Então, você pegar um dia que é mais tranquilo para você já fazer o planejamento e a organização. Então eu sei que eu preciso me dispor. Então, porque se você quer resultados diferentes, se você continuar fazendo da mesma forma, não vai ter. Então, a gente precisa mudar para que as nossas mudanças, tanto no corpo, na mente, todo o organismo, venham também junto. Uau! Carboidrato depois das 18 horas. Olha, gente, o carboidrato ele não é o vilão. O problema está na quantidade e o tipo de carboidrato, tá? Então, como a gente falou, o arroz branco. Não tem problema você comer arroz branco à noite. Diminuir a quantidade e sempre, gente, qualquer fonte de carboidrato, seja o pão, macarrão, arroz, batata, enfim, sempre utilizar, comer junto com uma fonte de fibra, que é qualquer semente, né? Linhaça, psyllium, aveia, chia, ou até as folhosas, e uma fonte de proteína. Por quê? Porque o problema do carboidrato após as 18, 19 horas, enfim, está realmente que a liberação desse açúcar vai ser, às vezes, muito rápida e vai ficar circulando e o nosso corpo já está mais devagar a digestão. Então, ele não vai digerir a refeição da mesma forma como foi no almoço.
Então, por isso que o jantar tem que ser, sim, uma quantidade mais reduzida, e aí investir em mais qualidade. Então, você dá aqueles alimentos com mais saciedade. Mas quando você coloca a fibra e a proteína junto, você faz com que esse carboidrato, açúcar dele seja liberado mais devagar. Então, o corpo, ele consegue absorver esse açúcar e utilizar, entendeu? Mesmo que é no final do dia. Agora, quando você consome só o carboidrato, seja o pão, como eu falei, arroz, macarrão, enfim, ele vai dar o pico, vai liberar esse açúcar mais rápido, o corpo ele não dá conta de absorver tudo isso e fica circulante na corrente sanguínea. Onde a pessoa, né, fazendo isso constantemente, ela vai ficar resistente à insulina. Eu até brinco, gente, quem está resistente à insulina e emagrecimento não combina. Então, a gente tem que mudar isso. E aí, pode ser que futuramente ela fique pré-diabética, diabética. Então, a gente tem que melhorar essa qualidade, tá? Eu quero comer um pãozinho. Então, vamos ali, come um ovo, um franguinho desfiado, né, um queijo de qualidade, se você não tem nenhuma tolerância. Coloca ali alguma, né, alguma verdura, alguma fruta, alguma coisa, mas sempre tem a fonte de fibra e de proteína junto com esse carboidrato. Uau, sensacional. Doutora, e você já atendeu, né, com a sua experiência, tem vários e vários casos, mas se você pudesse compartilhar com a gente, qual foi o maior case que você tem, assim, de sucesso, que chegou lá para você, um desafio muito grande, você quebrou a cabeça e foi embora, e agora? O que eu vou fazer com, né, sei lá, com essa paciente, essa família, seja o que for. Qual, se você puder compartilhar esse maior case de sucesso? Olha, eu falo que, assim, essa questão intestinal sempre é um desafio, né? Então, assim, eu falo que eu não tenho como esquecer, na verdade são dois casos, mas assim, é um rapaz que ele chegou, já fazia mais de 5 anos que ele estava com o intestino irritável. E ele é representante, então ele viaja, né, quase o Brasil todo, assim. E quando ele chegou para mim, ele falou assim: Graziela, na estrada várias vezes eu tinha que parar e ir em qualquer lugar, assim, que não tinha como segurar. Né? Eu ia no meio do mato, uma coisa assim. Ele já não, cliente, ele já não estava conseguindo atender. Porque ele já, às vezes, estava atendendo, ele já tinha que sair correndo para um banheiro, então ele não estava conseguindo. E aí foi uma indicação, que nem foi médica, né, que infelizmente alguns médicos acabam não indicando, né, o nutricionista, e foi uma indicação. E aí ele veio, daí ele falou assim: olha, você é a minha última alternativa. Não sei, eu não estou conseguindo mais trabalhar, não estou conseguindo fazer nada. Ele queria fazer exercício, não conseguia. Aí eu falei, morava sozinho, tudo, daí eu falei: olha, então, vamos lá, daí a gente, por quê? O intestino irritável, Adriana, para quem não sabe, a gente tem que excluir muitos alimentos, principalmente o glúten, né, a lactose. Então, a gente tem que entrar com uma dieta que a gente fala do Ludic FODMAP, né, que é tirar todos os alimentos que podem ter uma fermentação maior. Então, esses são alimentos muitas vezes saudáveis, cebola, alho, temperos, entendeu? Então, assim, é quase uma alimentação que a gente fala assim, sem sabor, vamos dizer. E então é muito desafio para uma pessoa que, imagina, trabalha, né, e coisa, viaja e tal, e assim, mas ele falou assim: não, eu estou disposto. E ele também estava acima do peso, mas assim, infelizmente não podia fazer exercício naquele momento, porque o exercício para ele naquele momento não era saudável, porque o corpo dele estava muito sobrecarregado. E aí a gente começou. Aí a gente tirou todos esses alimentos. Então aí, como ele morava sozinho, aí ele foi uma das pessoas que preferiu. Falou: você tem indicações de pessoas que possam preparar essas refeições? Eu falei: sim. Então eu entrei em contato, que daí você tem que passar exatamente o que a pessoa pode, não pode. E aí tiramos tudo, daí ele se preparou. E aí, assim, em 30 dias, quando ele voltou no retorno, assim, ele quase chorou de agradecer. Ele falou assim: Graziela, você tem noção que nesses 30 dias eu não precisei parar nenhuma vez na estrada? Quando às vezes me dava vontade no banheiro, eu conseguia esperar chegar até um posto para poder ir no banheiro. Ele acabou emagrecendo, sendo que nem esse foi o foco, ele acabou emagrecendo, por causa que daí ele desintoxicou o corpo, né? E aí, até é engraçado que daí até depois pra gente, porque daí você vai reintroduzindo novamente o alimento, para você ver exatamente aqueles alimentos que ele tolera, tudo. E ele falou assim: ai, Graziela, com medo porque ele estava tão bem, ele sentiu tanta genetica, e falou assim: olha, em 5 anos que eu tenho essa questão do intestino irritável, 5 anos, ele falou: nunca eu me senti tão bem. Ele falou assim: nossa, como eu falo para você que eu posso ter agora um convívio, que eu não tinha mais convívio com ninguém. Ele não podia ir em evento, nada mais, porque se alguma coisinha que começar ali, bicho, ele ia comer ele e era diarreia, é absurda. Mas quando o intestino irritado, essa diarreia, ela dá com constância? Constância. Toda hora. Tem que toda hora. Então, assim, às vezes que vai, fica lá. Não tem mais nada. Ou às vezes para,
daqui a pouco, entendeu? Então, assim, aí ele falou assim, nossa, eu nem acredito. Então, assim, foi maravilhoso. E aí depois a gente continuou, a gente foi, né, introduzir novamente os alimentos, aí ele continuou perdendo peso, daí ele começou a fazer a musculação. Então, assim, a gente fez o acompanhamento certinho durante 6 meses, assim, então foi maravilhoso. Ele, até eu falo assim, ele rejuvenesceu, porque, querendo ou não, imagina, né, ele não estava conseguindo trabalhar direito. Então, ele era representante. Então, isso estava influenciando tanto a vida financeira, a vida emocional, né? Ele falou assim, Graziela, como que eu vou querer arrumar um relacionamento, então? Ele falou, não posso, porque como que, né, eu vou ter alguém do lado? Então, é diferente você estar no relacionamento, você descobrir isso. Então, ele acho que hoje ele tem 43 anos, ele é novo. Então, assim, eu falei, isso que é bonito. Então, por isso que eu falo, a nutrição é muito isso, você transformar a vida. Então, é tão bonito você ouvir da pessoa que fala, nossa, hoje eu posso dizer que, assim, eu estou bem, né? Eu consigo fazer minhas coisas sem ter medo de eu estar conversando com algum cliente, uma coisa me der ali, eu tenho que sair correndo. Não, hoje eu consigo, pelo menos, esperar, finalizar para poder ir, entendeu? Então, eu falo que esse, assim, é um dos, né? Que, assim, não tem como não lembrar que foi maravilhosa a transformação dele, assim, num curto tempo, entendeu? Grazi, quando ele voltou com esse feedback já em pouco prazo, 30 dias, qual que foi a sensação que você teve? Eu falo, gente, cada relato ali, seja mínimo ou seja muito, é muito lindo. Eu falo que esse o intuito mesmo, quando eu fui buscar a nutrição, né? Para fazer as pessoas entenderem que uma mudança no hábito, que é lógico que nele foi um caso, uma mudança muito maior por causa do intestino irritável, mas assim, eu tenho pacientes que realmente, assim, enxaqueca, a pessoa, nossa, tem crise de enxaqueca, a gente mudar a alimentação, colocar assim, e a pessoa já está falando assim, Gra, eu tive uma dor de cabeça leve, não tive mais enxaqueca. Por quê? Também quem tem crise de enxaqueca também fica de atestar, não consegue trabalhar, né? Então, assim, quando a pessoa vem, é lógico, né, que o foco maior da busca é emagrecimento, mas quando você vê que, além disso, você consegue realmente melhorar essa qualidade de vida, que a pessoa, às vezes, ela nem percebe mais. Quando é uma coisa mais leve, ela fala assim, nossa, acredita que até isso, né, melhorou? Então, isso que é legal, o sono. Então, a pessoa, às vezes, não dormia, ou dormia com remédio, hoje já não dorme um remédio mais, consegue ter uma noite ali, né, de qualidade, descansar. Então, assim, e que nem você falou, e automaticamente, Adriana, é difícil não respaldar no restante da família. Então, hoje eu tenho famílias inteiras, entendeu? Assim, comecei atendendo a mulher, atendendo marido, irmão, cunhado, filho, sabe? Estou ali, estou na roda. Por quê? Se você está bem, e se você, acho que a maioria das pessoas quer ver as outras pessoas que estão em volta bem, né? E nada mais, assim, do que você dizer como que você está, né? Eu falo assim, nós profissionais falando, aqui está fazendo merchan, mas quando a pessoa realmente fala o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, então você fala, opa, eu quero isso também. Que sensacional, que gostoso. Ô, Gra, quando você toma uma água aí, sim, eu queria dar um recadinho para vocês que estão nos acompanhando aqui, tá? Olha só, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita que você está aqui no YouTube, clica nesse botãozinho aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever, porque para mais pessoas de maneira orgânica, o YouTube vai entregar. E vamos juntos alcançar mais pessoas, mais vidas, com essas dicas de milhões aqui da doutora Grazi. Vocês viram só? Ó, já aproveita aqui a consultoria que é gratuita hoje aqui pra vocês, tá, gente? E pra vocês que estão nos acompanhando e às vezes tem vontade de ter um programa de podcast, você já pensou nisso? Hoje, o podcast ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial. Isso mesmo, por grandes empresas, pequenas empresas. É onde você cria estratégias de maneira assertiva e estratégica para fortalecer a sua marca, alavancar o seu negócio, estreitar novos relacionamentos, prospectar novos clientes e aumentar o faturamento. Você sabia disso? É muito legal. Às vezes, e o conhecimento também. É algo que você vai adquirir muito conhecimento para a vida, é uma transformação de vida. E aqui no Estúdio Podcast Londrina, nós estamos bem no centro da cidade, você pode ter o seu programa de podcast. Isso mesmo, nós alugamos todo esse espaço, toda a estrutura, aliás, vocês não estão vendo todo, né? Vocês estão vendo só parte aqui, né? Mas nós temos uma ampla estrutura aqui, aguardando você. Entre em contato através das nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina.
Tem um link lá, é um link clicável, vai cair direto no WhatsApp, ou chama no direct, agenda uma visita, venha conhecer o nosso espaço, saber mais. Dri, eu não sei por onde começar. Vem aqui tomar um café, a gente tem uma equipe aqui para poder ajudar você, eu posso ajudar você a tirar esse sonho aí do papel, tá? Temos um técnico 100% disponível aqui para ajudar vocês também. Agora, se você é aquela pessoa, Dri, eu não tenho vontade de ter um podcast, um programa, né? Mas assim como a Grazi tem uma história de milhões, é uma pessoa cheia de conhecimento, né? E quer estar participando aqui do nosso programa, chama lá no direct também, fala quem é você, compartilha um pouquinho da sua história, às vezes você tem uma história de vida inspiradora que vai ajudar a pessoa a ir para outro nível. Comenta lá, eu vou adorar saber a sua história. E quem sabe você não é o próximo ou a próxima a estar aqui, assim como a Grazi, tá? Agora temos a terceira opção também, se você é essa pessoa cheia de conhecimento e quer fazer dinheiro com seus conhecimentos. Já pensou nisso? Você pode ter o seu curso, isso mesmo. Aqui nós alugamos também para você gravar os cursos e colocar nas principais plataformas de vendas hoje. E ganhar dinheiro enquanto você dorme. É bom demais, né? Entre em contato lá, agende a sua visita. Lembrando, nós só atendemos com agendamento. Então, agenda a sua visita e saiba mais. Agora, voltando nesse bate-papo gostoso aqui com a Grazi. Ó, Grazi, quando bate-papo é bom, gente, a hora voa, voa, voa. Grazi, a gente conheceu um pouquinho, né, dessa maneira, a Grazi, dos benefícios da nutrição, de uma alimentação saudável, qualidade de vida, né, pensando na longevidade mesmo, né, o bem que nós podemos fazer para nós, em primeiro lugar, e depois para o nosso próximo, né? Eu falo que para a gente cuidar do próximo, a gente precisa estar de bem com a gente. Exato. Mas, além de uma boa alimentação, né? Qualidade de vida, existem outros fatores que vai muito além, né? Sim. Que complementam a nossa vida dividida em 7 áreas, né? Até você trouxe até esse último caso, case que você compartilhou desse rapaz, né? Sim. Olha só, uma causa afetou todas as áreas da vida dele, emocional, profissional, financeira, relacionamento, Isso. tempo, né? E às vezes a gente não tem dimensão do que um pequeno detalhe pode acontecer, né? Sim. E levando isso em consideração, vamos conhecer agora um pouquinho mais, né? Vamos descobrir os segredos aqui da Grazi. Grazi, hoje qual que é o seu maior propósito de vida? Olha, é ajudar realmente a vida a serem transformadas. Então, até que você falou assim, que a nossa vida, ela tem vários pilares, que é assim, o emocional, o espiritual. Então, assim, é a questão do físico, porque hoje a gente, além de cuidar da nutrição, realmente saúde, nós, principalmente nós mulheres, nós queremos olhar no espelho e a gente vê uma imagem feliz, uma imagem de sentir bem com aquela roupa. Então, assim, acordar. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que sempre deixar um legado. Então, a gente sempre ensinar as pessoas que é possível. Então, a gente sempre tem que falar assim, a gente tem que se priorizar, até porque você falou, se a gente não estiver bem, como que a gente vai poder transferir isso, né? Cuidar do nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos, né? Até o profissional ali com os funcionários. Então, quando a gente está bem com a nossa saúde, isso vai respaldar sim em todas as outras áreas. Então, a gente tem que cuidar do nosso emocional, a gente tem que ter nosso tempo de qualidade. Então, eu falo que o meu objetivo realmente é isso. Então, a pessoa poder tirar um pouquinho que a nutrição é somente emagrecimento e ganho de massa muscular. Ou então que a nutrição é tão difícil. Mudar os hábitos, sim, não é fácil, porque todo tipo de mudança requer uma dedicação, requer um pouquinho mais da gente. Eu digo uma mudança de trabalho, uma mudança de casa. Então não vai ser diferente quando a gente mudar os hábitos. Então, principalmente quando a pessoa, sim, chega ali com 40, 50 anos, ela já tem uma história lá atrás. Então ela já se habituou a fazer aquilo. Eu até sempre escuto, falo assim, nossa, Gra, mas na minha casa, meus pais, tudo, a gente não tinha o hábito disso. Ou então, eu nunca tive o hábito de jantar, sempre era um lanche. Então, é possível a gente tentar manter, porque tem a alimentação, é aconchego. Então, porque normalmente a gente vai ter um encontro, vamos fazer um jantar? Vamos comer em algum lugar? Então, a gente tem que fazer isso ser agradável também. Claro que a gente nem
sempre fazemos o que a gente gosta, a gente tem que saber, né, ponderar ali equilíbrio, mas o meu objetivo de vida é isso mesmo, através da nutrição e da minha vida, porque eu falo assim, eu trago isso para minha vida. Então, eu falo assim, gente, exercício físico é importante, porque neurotransmissores, mas você se sentir bem, você realmente sentir que você está ali mais saudável, tanto parte muscular ou questão de gordura, mas hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo fazer exercício por questão de saúde, mas até tinha muita gente que na hora eu acordava cedinho e falava assim, bora, vamos fazer exercício. Então a pessoa ia ver, estava falando, eu não tinha vontade de fazer exercício, só de ouvir o seu bora, eu ia. Então isso que é legal. Então você tentar ir assim, e não ser por trás das câmeras, ser isso fazer parte da sua vida. Então você trazer aquilo, a sua rotina ser realmente saudável. Até assim, eu nunca vou poder beber um álcool, até porque não faz parte mesmo, não gosto, mas assim, não que um dia ou outro não tome um vinho, né, não tome alguma coisa, mas aquele não faz parte, mas assim, são momentos esporádicos, mas assim, é você entender que você pode ter sim, né, qualidade de vida, ter vida social, né, com a sua família, não ser aquela pessoa chata, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar aquela pessoa chata, não posso, tal. Não, gente, então é o equilíbrio. Então, isso que eu falo, a gente entender que a nossa saúde, sim, o nosso corpo, até uma frase que eu falo, nosso corpo é o nosso templo e merece todo cuidado sempre, porque o nosso corpo é o nosso templo. Então, a partir do momento que a gente cuida dele, com carinho, com dedicação, sem exageros, para todo sentido, automaticamente a gente vai ter o nosso emocional melhor, né, o nosso bem-estar melhor, a nossa qualidade de vida com a nossa saúde, enfim. Então, é isso que o meu objetivo realmente de vida, assim, fazer as pessoas entenderem que essa profissão, ela vai desde gerar uma vida, né, porque é importante para a nutrição, para a gestação, tudo ali, até para a longevidade, para envelhecer, né, mais saudável, você poder chegar ali com 70, 80, 90 anos, realmente bem, com qualidade de vida, você curtindo ali seus netos, bisnetos, isso que é o mais importante. Uau! Grazi, hoje você manda na sua mente ou a sua mente te comanda? Olha, eu posso dizer que assim, eu posso dizer que eu tenho as duas versões, porque assim, nem sempre a gente consegue sim manter um emocional saudável, e eu acho que isso que Deus tem feito muito na minha vida, né, eu sou cristã, então assim, eu falo que muitos momentos, até nessa questão que eu estou passando, né, de saúde, para mim ficar assim, fazer exercício, assim, algo que eu amo, que realmente me fazia muito bem, mas hoje eu consigo entender que é uma fase, né, todos nós temos uma fase. Então, às vezes, você aceitar a fase que você está passando, não assim, que eu falo aceitar, não deixar de fazer outras coisas, né, gente? A vida continua. Então, assim, mas eu digo, no meu caso, assim, muita questão espiritual, né, questão de buscar a Deus, fazer Ele me dar esse entendimento, tudo, me faz realmente ter um controle maior sobre os pensamentos, que às vezes a gente vem, né, estou deixando de fazer isso, estou tentando não procrastinar por alguma coisa, então eu sempre coloco ali, porque o nosso tempo, ele não volta. Então, o nosso tempo, ele é sagrado. A gente precisa realmente fazer dele o melhor tempo, né? Melhor qualidade, seja estudando, seja trabalhando, seja, né, curtindo as pessoas ao nosso redor. Então, isso que a gente realmente, então, que nem você falou, a nossa mente, ela comanda todo o resto. Então, eu falo muito para meus pacientes, falei, cuidado, porque o nosso cérebro, ele pode te ajudar ou te atrapalhar. Então, cuidado com palavras negativas, a gente tem que sempre colocar palavras afirmativas, né? Porque a gente fala, eu não consigo, não vai conseguir. Então, a partir do momento que fala assim, não, isso eu vou fazer, eu vou conseguir. Então, você trabalhar isso dentro de você, isso na sua mente, com certeza, fala assim, até em questão do alimento, tá, eu preciso realmente desse alimento, o que ele vai me trazer, doença ou saúde? Então, ok, então eu não preciso desse alimento. Então, isso você vai mudando aos pouquinhos. Então, a forma da gente falar, a forma da gente pensar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente às vezes tentar bloquear um pouquinho, e aí isso vai fazendo você construir uma nova visão, né, a gente fala, às vezes a gente tem que se desconstruir para a gente ser reconstruído de uma maneira melhor. Então, é isso que eu acho que é importante. Uau! Quando que você considera que foi a grande virada de chave na sua vida? Olha, eu posso dizer assim que a partir de 2022 muita coisa mudou, até porque assim, eu tive um relacionamento abusivo, né, então assim, e eu falo assim, gente, é muito isso que eu te falei, a gente precisa ter uma mente bem fortalecida, porque assim, graças a Deus, eu sabia a minha identidade.
Então, isso não me abalou, né? Então, a partir do momento que eu, graças a Deus, consegui colocar um ponto final, eu falei assim, não, agora, agora é mais do que nunca eu preciso ir atrás do que realmente eu sei que são os meus valores, o que eu quero, ainda mais a profissão, tudo mais, porque em alguns momentos você até pensa em desistir de tudo, enfim, mas eu falei assim, não, e assim, e não é fácil, né? Às vezes você... Né, como eu, infelizmente, né, eu sei que não tem idade, mas assim, eu comecei a estudar, né, mais tarde, com 30 anos, por decorrência de algumas coisas, mas eu falei assim, não, acho que, independente da idade, eu acho que a gente sempre tem que buscar se tornar uma pessoa melhor em todo sentido, e ser uma pessoa realizada, não só financeiramente, que isso a gente também busca, né, mas principalmente na área que você trabalha, com as pessoas que você está, com a sua família, e então eu falo que em 2022, assim, começou a virar mais algumas chaves, que eu falei assim, não, eu tenho isso em mente, eu não vou desistir. É claro que vem alguns percalços aí, eu falo que em 2023, quando eu fiz a nova parceria lá, também me abriu outras vertentes que eu não tinha ali tanto, né, visão. Então, assim, eu falo que Deus coloca pessoas com o mesmo propósito na minha vida, eu sou muito grata a isso, né, que me faz sempre pensar em evoluir, ver, não, você é capaz, vamos lá. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, muitas pessoas do meu lado que me ajudam muito, né, minha mãe, enfim, mas eu falo que, assim, 2022 para cá, por mais que eu tive, né, faz 9 meses que eu tive que realinhar algumas coisas, as rotas, mas, assim, isso não me fez desistir de alcançar e realmente conquistar aquilo que, né, tem dentro do meu coração, né, que é realmente ali, né, ajudar cada vez mais pessoas e, claro, né, ter o retorno, né, financeiro, que a gente também busca isso, mas principalmente, assim, ter mais relatos como isso que eu te falei, Adriana, assim, pessoas às vezes me contam, falam, Gra, você não tem noção como você mudou minha vida, como hoje eu sou uma pessoa melhor, assim, tanto, né, em questão, né, da parte nutricional ou não, então acho que isso que é o que mais me alegra, eu acho que cada áudio que eu escuto, seja ali na sala ou não, eu falo, gente, isso me faz ter a certeza, como eu falei, que eu escolhi a profissão certa, que eu amo a nutrição e ver realmente essa transformação, porque eu vivo isso, então eu vi que realmente a partir do momento que eu entendi que realmente, né, cuidar tudo, isso me deixa mais fortalecida, né, então é nesse sentido. Esse relacionamento abusivo que você comentou, você foi casada? Sim, você fui foi casada. Foi. E era físico ou verbal? Teve as duas situações. Entendi. Então teve as duas situações. E daí você, sabendo a sua verdadeira identidade, você, o seu tendo esse emocional estruturado, você conseguiu se libertar. Sim, ainda demorou um pouco, porque, assim, foi 1 ano e 9 meses de relacionamento. A pessoa fala, nossa, foi pouco, mas hoje eu vejo que foi muito, quem passa, né, foi muito, e graças a Deus a gente não chegou a ter filhos, então a gente não tem esse vínculo. Porque hoje, infelizmente, existem muitas mulheres que, né, levam-se por causa de filhos, enfim. E assim, como eu falei, a importância de você ter um acompanhamento. Então, graças a Deus, assim, meus pastores, né, como eles acompanharam, então eles viram o que estava acontecendo. E assim, eu tentei de várias formas, que você não casa para separar, né? Então, você tenta lutar, por mais que às vezes você vê que a pessoa está errada, mas sim... mas infelizmente não, e aí quando eu realmente dei o basta, meus pastores, né falaram, não, Gra, a gente está com você, porque a partir do momento que coloca a sua vida em risco, né, então eu falo, não existe relacionamento que deve permanecer, porque eu falo assim, a minha vida é mais importante. Mas, assim, não foi fácil, foi bem difícil, né, até conseguir finalizar essa questão, tudo mais, né, não tenho mal da pessoa, né, falo, desejo que a pessoa seja feliz, né, que mude, que não faça isso novamente, né, mas eu acho que isso aí faz você ter um outro olhar para algumas coisas, né, Adriana, você fala assim, não, eu sei, como eu te disse, né, alguns momentos a pessoa fala que você não é capaz, que você não, então, assim, você tem que tomar cuidado para essas palavras realmente, né, não entrar e não fazer morada ali, porque não, independente do que as pessoas falam, você tem que saber a pessoa que você é, onde você quer chegar. E você tem que fazer o melhor por você sempre, assim, porque a partir do momento que você tem que se priorizar, por mais quem é mãe acaba deixando de lado, fazendo pelos filhos, mas não, porque se você não estiver bem, como que você vai fazer bem para os seus filhos? Tanto emocionalmente como de outra forma. Então, e aí às vezes a gente se cobra, né, como eu pude passar por isso, né, numa idade avançada, gente, mas infelizmente existem coisas que às vezes a gente acaba não querendo enxergar, ou às vezes realmente a pessoa não mostrou, enfim, mas assim, independente, eu falo, né, que hoje não tenho trauma, falar assim, nossa, nunca mais, não, eu acho que o tempo que
Deus achar, né, que deve ser, quem sabe, né, eu tenho uma outra pessoa, enfim, hoje estou, né, sozinha, mas, assim, eu estou super bem, eu falo que, assim, eu estou num período muito bem, que realmente agora eu, né, estou focando no que me faz bem mesmo, que é a minha profissão. Uau! Ó, já vou aproveitar aí, ó, se tem algum, ó, vocês conhecem aí, ó, está chegando o dia dos namorados, quem sabe já, Deus já não falou, ó, vou levar essa menina lá hoje, casar essa agenda, chegando o dia dos namorados, né? Quem sabe, ó, você que está assistindo, conhece alguém, não, já pega que já compartilha, ela, hein? Sou chata, muito chata. Ai, Grazi, o que você não aceita? Eu não aceito falsidade, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito verdadeira, às vezes até demais, porque a gente tem que tomar cuidado, é lógico, como a gente fala, mas eu não aceito falsidade, porque, assim, eu sou muito sincera, eu sou muito transparente, às vezes até transparente demais, né? E é claro, né, depois do desrespeito, né, ainda mais tudo que eu passei, eu acho que, né, a sinceridade, o respeito, né, a educação, eu acho que isso é fundamental em todos os relacionamentos em si, né, eu acho que é o mínimo que a gente tem que realmente, né, então eu não aceito o desrespeito, não aceito, né, a falsidade, então, né, e a falta de educação, então, porque eu sou uma pessoa que eu priorizo isso, né, então, da mesma forma como a gente, né, dá, a gente quer receber, né? Então, eu sou uma pessoa, eu falo, né, muito dada, vamos dizer, então eu sou muito aberta às pessoas, realmente, assim, eu sou muito transparente, então, uma pessoa, eu falo assim, ou ela vai gostar de mim mesmo ou não, porque eu não tenho aquele meio termo. Grazi, você tem ou já teve haters? E se sim, como é que você lida ou lidou com isso? Sempre acaba tendo, né? Então, infelizmente, até hoje, né? Esses dias eu ouvi porque a internet hoje é de todo mundo, né? Todo mundo se acha no direito de falar ali. Mas, assim, eu confesso, como eu falei, sabe, Adriana? Como eu sei o que eu faço, a forma como eu faço, e sempre eu busco melhor, apesar que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Se nem Jesus agradou, imagina nós. Mas, assim, eu confesso para você que eu não me abala. Eu às vezes eu leio, às vezes excluo, né? Eu acabo bloqueando alguns perfis e tal, mas assim, eu não me abalo porque quando eu sei que eu dei o meu melhor, que eu fiz realmente aquilo que eu acho que era certo naquele momento, tudo, então eu não deixo isso me abalar, não. Uau! Grazi, você tem a sua vida profissional, você trouxe aqui que você atua hoje em 2 clínicas, né? Mas como que você concilia a sua vida pessoal com a profissional? Olha, Adriana, até eu brinco, né, meus amigos falam assim, graças do céu, sua agenda, assim, é difícil, né, conseguir, assim. Hoje, em decorrência dessa questão minha de saúde, eu tive que tirar o pé do freio, então, assim, até infelizmente, meus horários de atendimento eu tive que reduzir, né, assim, né, em questão dessa frequência, porque justamente, né, a minha saúde está requerendo um cuidado um pouquinho maior, e aí até eu falo, gente, a gente cuida da saúde do outro, daí quando a gente alguma coisa, a gente às vezes não aceita, né, então eu fiquei muito abalada no começo, falei assim, como assim, né, eu me cuido das pessoas, e às vezes, mas é a mesma coisa que eu falei anteriormente, isso não vai determinar você não ter alguma coisa, é lógico que vai determinar a forma como isso vai acontecer, a forma como o seu corpo vai agir diante disso, né, de alguma doença, mas assim, eu falo para você que assim, diante disso, eu estou repensando um pouco mais, porque realmente eu sou uma pessoa acelerada, então assim, eu acordava já fazendo 1000 coisas, fazia exercício, daí já ia para a clínica, daí fazia, daí na igreja eu sempre servi em vários ministérios que eu gosto, isso faz parte de mim, então eu falo, meu Deus, então a pessoa fala assim, vamos fazer tal coisa, eu falei, gente, não dá, eu tenho isso, sabe? E aí eu fui vendo que a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar envolvido, né, se você gosta de estar numa igreja, né, gosta das coisas de Deus como eu, mas a gente tem a família, né, que a gente tem os amigos, que a gente precisa ter o tempo, então hoje, como algumas coisas, infelizmente, eu não posso fazer, não posso estar, hoje eu vejo de outros olhos, então eu falo que na hora que realmente eu tiver, né, melhor com tudo assim, eu vou priorizar um pouco mais essa questão, esse lado, sabe, ter um tempo mais de qualidade com a minha mãe, né, com meu irmão ali, com amigos, tudo, né, e ali parar, assim, né, coisas que, até eu falo assim,
do ano passado para cá, eu confesso que até foi a Rosane, né, ela estimula muito, então assim, eu li bastante livros, né, livros online, livros assim, então é uma coisa que faz muito bem. Então, eu sempre assim, sabe aquela coisa assim, de falar assim, meu tempo vago eu precisava estar estudando, eu precisava de coisa assim, falar assim, Graça assistiu tal série, eu falei, você tá louco, fica 3 horas, sabe assim? Então eu falo, opa, então às vezes a gente tem que parar também, dar resetar, né? Então não, eu sempre falo assim, não, meu tempo é ou estudando, ou fazendo alguma coisa, ou assistindo alguma aula, alguma palestra, então assim, sabe? Eu sempre assim, gente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, hoje eu vejo que realmente eu não priorizava muito essas outras questões, mas acho que foi assim, Deus falou, não, deixa eu dar uma desacelerada, forçada ali para ela começar a rever. Infelizmente, mas assim, era exercício. Ai, gente, eu amo fazer exercício, me deixava tão bem, assim. Mas meu hobby, assim, hoje é sempre... agora, né, lendo alguma coisa, eu gosto muito, assim, eu sou evangélica, eu sou muito cristã, eu gosto das coisas de Deus, então, assim, sempre ali estão ouvindo um louvor, alguma ministração, alguma coisa, assim, que traz essa paz, sabe? Então, eu acho que esse seria meu hobby, ficar mais quietinha. Hoje eu falo que, assim, eu sou do menos barulho, sabe? Mais aquele mais quietinho, apesar que eu sou acelerado tudo, mas eu já sou mais do menos barulho, assim, mais quietinha. Olha, perdão, como você lida com ele? Olha, eu confesso para você, assim, que já melhorou muito, né? Até porque quando Deus é perdão, né? Então, assim, mas ainda não é fácil. Eu sou mais fácil, assim, de pedir do que às vezes de perdoar. Eu falo assim, às vezes eu até perdoo, mas eu falo assim, ok, perdoei, mas segue ali, entendeu? E sempre assim, lógico que você não precisa ter pessoa por perto, mas você, né, tem que perdoar, realmente esquecer. Então eu falo que assim, eu faço perdoar, assim, né, mas assim, pedir perdão, aliás, mas agora perdoar, dependendo, eu sou meio assim, meio ranzinho, essas coisas são um pouquinho mais coraçãozinho duro ainda. Grazi, alguma vez na sua vida você se imaginou chegar aonde você está hoje? Olha, Adri, nem eu falo, eu sempre falo assim, eu quero chegar, né, nisso, mas assim, eu confesso para você, como eu te disse, né, de 2022 para cá, assim, vem acontecendo algumas coisas, eu nunca... por mais que eu nunca tive dificuldade em falar, eu sempre gostei, eu trabalhei com vendas muitos anos, já vendi de tudo, então a gente tem que falar, né, tentar. Assim, mas confesso para você que eu, assim, nossa, em programas ou alguma coisa assim, eu falo, gente, jamais, né, vou estar ali, alguma coisa, então, assim, vem acontecendo certas coisas que realmente eu falo assim, por mais que você sonha, você imagina, é lógico que eu tenho ainda vários sonhos, mas assim, eu falo que são coisas que vêm acontecendo e principalmente quando às vezes assim, você dá aquela desanimada assim, acontece uma coisa para Deus, mas não, você está no caminho certo, continua, sabe? Então assim, ainda estou um pouquinho longe de onde eu queria estar, vamos dizer, mas assim, eu estou bem feliz aonde eu já consegui chegar, entendeu? Como você pensa estar daqui a 5 anos? Olha, daqui 5 anos, eu confesso para você que eu pretendo estar, assim, realmente, né, se possível, com a minha família, né, porque acho que todo mundo, praticamente muita gente nasceu para construir uma família, então acho que essa é a minha questão, e realmente realizada profissionalmente, né, em todos os sentidos, seja numa clínica minha ou realmente uma clínica com parceiros, mas assim, né, e podendo fazer mais grupos de emagrecimento, que é uma coisa que eu acabei deixando um pouquinho para trás em decorrência disso, mas eu acho que vai acontecer em menos de 5 anos, como eu falei, para você realmente assim, ver mais testemunhos disso, da transformação que você está deixando na vida das pessoas, né, em todos os sentidos, trabalhar muito essa questão, o emocional, então assim, meu foco, né, cada vez vai ser mais mulheres, né, então em todo sentido, até pelo que eu passei, então assim, para trabalhar muito isso, né, para não deixar essa parte interferir na questão mulher, então eu acho que é nesse sentido, então assim, ter minha família, sim, né, 5 anos, até porque, né, já estou com 41, né, então a gente não pode demorar, né, mas assim, estar ainda, né, melhor, assim, questão de profissionalmente, eu digo, né, não só financeiramente, mas realmente realizando, assim, eu ainda quero
quero palestrar, né? Palestrei, já fiz pequenas palestras, mas eu tenho vontade de palestrar, assim, mais, que eu não amo falar tudo, assim. Então, é isso que eu desejo. As palestras voltadas para a sua área ou outra área? Então, não, na minha área, mas assim, daí trazer nesse sentido da parte emocional comportamental, entendeu? Então, assim, nesse sentido eu tenho vontade. Sim, entendeu? Daí trazendo a nutrição junto, claro. Mas nessa parte aí também, entendeu? Para trabalhar muito, que é como eu falei, porque às vezes a pessoa quer, mas o emocional dela, a parte comportamental dela, né, o ambiente que ela vive ainda não. Então, fazer ela entender que realmente é possível a gente ajustar tudo isso e ter aí, né, uma qualidade melhor de vida. O que você diria para a Grazi de 10 anos atrás? Olha, eu com certeza... Parabéns, que assim, você é uma mulher muito forte, né? Porque tudo, até me emociono, que assim, tudo que eu passei, então assim, eu realmente, assim, eu me orgulho, sabe, da onde eu estou. E é isso que eu vi, eu jamais vou desistir, sabe? Posso, às vezes, né, esmorecer um pouquinho, que a gente nem sempre é de ferro. Mas é realmente orgulho, porque eu jamais, assim, imaginei que realmente estaria, assim, como eu falei, pessoas próximas a mim que têm me ajudado muito nesse sentido. E realmente, né, poder ver que eu fiz a escolha certa. Aqui, gente, aqui a gente se emociona junto, tá vendo? A gente se emociona junto. Grazi, se você partisse hoje, você iria em paz? Sim. Com você? Com seu eu interior? Sim. É lógico que eu falo assim, é lógico que eu ainda tenho muitas coisas para melhorar, como eu te disse, né? Ter uma facilidade maior de pedir perdão, uma facilidade, às vezes, maior de trazer mais pessoas, assim, para perto, às vezes, né? Que dependendo de algumas coisas que você fica mais arisca mesmo, né? Então, às vezes, assim, até eu já escutei muitas ainda, escuto assim, Gra, você ajuda muito, mas às vezes você não aceita ser ajudado. Então, assim, né, a gente acha autossuficiente, né? Fala, não, eu consigo fazer isso, porque eu fui muito isso, sabe, Dri? Então, assim, muito acostumada a resolver minhas coisas. Então, assim, a questão dos meus pais, tudo era eu, tudo não sei o que, vai. Então, assim, então eu sempre acostumei isso. Então, parece que a pessoa fala, não, Gra, vou te ajudar. Eu falo, não precisa, eu consigo, eu faço sozinha. Então, acho que talvez isso eu preciso melhorar. Mas, realmente, acho que se eu partisse... Hoje, eu acho que eu cumpri muito aí, né, que Deus já, além do que talvez eu imaginaria. Se você pudesse citar para a gente 3 pontos que você acha que a Grazi deveria melhorar. Olha, Você já trouxe, sim, né? A aceitação da ajuda. Isso é importante, que eu preciso, né, muito. Eu falo assim, eu acho que eu preciso, por mais que pareça, eu sou uma pessoa, assim, eu não tenho muita paciência, vamos dizer, com certas coisas. Então eu vejo que, né, tem hora que daí eu, calma, né, respira. Então acho que é isso, né, aprender a respirar um pouco mais, porque na hora que você está ali, você fala, às vezes, né, por mais que eu prezo muito pensar muito antes de falar, porque palavra saída não volta, né, ainda mais tudo que eu vivi, mas assim, às vezes ainda mais como eu tenho voz, né, mais alta, né, eu gesticulo muito, então às vezes a pessoa acha que eu tô, então às vezes mais assim, na forma de gesticular, de falar, né, Adri, eu acho que assim, 3 coisas, acho que é essa, né, a autossuficiência, e talvez assim, acreditar um pouco mais, que tem momentos que às vezes eu olho e falo, gente, será que realmente aquilo ali é pra mim? Será que eu vou dar conta? Será? E aí, às vezes, vocês falam, grava aí, graças a Deus sempre, né? Então, que até porque eu peço muito direção para Deus, mas eu acho que é isso, assim, às vezes, acreditar um pouco mais, né? Independente da situação, a autossuficiência, e aí um pouquinho mais de mansidão. Seria você aceitar um pouco mais, podemos considerar que seria uma aceitação mesmo? Digamos assim, uma aceitação. Eu digo mais nesse sentido de ajuda. Merecimento, digamos assim. Isso, merecimento. Já me falar, Gra, você às vezes acha que não merece ser ajudada, cuidada. Uma crença de merecimento, de acordo com a sua história de vida, sim, trabalhar mais isso. Porque eu falo, não, eu dou conta de fazer sozinha, não preciso. Não, e às vezes a gente, né, precisa. E ter um cuidado, eu digo, em todo sentido, né? Não somente de relacionamento, enfim. Mas eu acho que é isso, merecimento. Então a pessoa fala, não precisa que eu consiga fazer sozinha, eu dou conta. Então é bem isso, merecimento, né? Ser um pouco mais mansa, às vezes ali, e acreditar realmente, né?
E hoje você tem feito algo para poder melhorar esses pontos, né? Ah, e tem. E se sim, o quê? Sim, como eu falo, tanto trabalhando na parte questão o emocional e espiritual, que isso ajuda muito, né? Então, assim, até porque, assim, a gente fala, a gente tem que servir, mas a gente tem que aceitar ser servido, né? Então, eu tenho trabalhado muito isso, principalmente, né, buscado em outras mulheres que já passaram por certas situações, mas realmente, assim, leituras, né, algumas ferramentas e tentar justamente conversar com pessoas que têm uma experiência maior, que a gente sempre fala, tudo que é vivido a gente consegue às vezes olhar de uma forma diferente, né? Então é bem isso, graças a Deus eu tenho, né, amigas que eu consigo me abrir assim nesse sentido. Então eu falo, daí elas, né, falam, não, Gra, né, baixa um pouquinho a bola, vamos dizer, deixa, né, a pessoa às vezes te ajudar, seja em qualquer forma, até essa questão de relacionamento, assim, não se fechar, mas como a gente falou, a gente às vezes vai, né, fica muito crítica, a gente fica muito exigente, é lógico que a gente tem que ser exigente com algumas questões que não tem negociação, mas assim, a gente não é perfeito e ninguém vai ser, né, Dri, então a gente tem que tomar cuidado nisso, e vai passando a idade, a gente vai ficando mais exigente, mais chato, né, mas é basicamente isso. Assim, você tá numa idade boa já, ó, maturidade, sim, experiência, e super jovem, não parece, você falou que tem 41, mas parece mais jovem. Que bom. Né? Olha, gente, Dia dos Namorados, vamos fazer um pepino aqui no Estúdio Podcast, vai, vamos printar aqui, ó, começa a marca no off, tá, gente? Não vai deixar visível, não. Por favor, né? Não vamos nos expor, né, Grazi? Ô, Grazi, e aqui a gente tem um momento surpresa aqui no quadro. Aqui, né? Eu vou falar algumas palavrinhas pra você. É um quadro que é um bate-volta, né? Eu vou falar algumas palavrinhas e você vai me devolver em uma palavra. Tá. Combinado? Combinado. Bora lá então, hein? Deus. É o meu pai. É meu pai, eu falo. Meu pai. Amor. Amor. Tudo, né? Que eu falo, até né, se não tiver amor, a gente, né, não tem nada. Então é tudo. Fé. Fé, minha base. Esperança. Esperança, jamais. É uma palavra assim, é sempre, né? Jamais perder, sempre. Um sonho. Sonho. Acho que ser feliz. Uma inspiração. Inspiração. Pode ser... inspiração... Dri, agora é uma palavra só, tá difícil. Uma pessoa que te inspira, que te inspirou por muito tempo e te ajudou. Olha, até ela nem está mais aqui, né? Ela chamava Célia, assim, a gente até como irmã, assim. Então eu falo que ela realmente, assim, a questão de vida dela e tudo que, assim, ela é sempre assim, quando ela via, né, ela infelizmente morreu na pandemia de Covid, então, assim, a gente se conheceu em 2010, então, assim, foi um baque, porque ela era aquela mãezona, aquela irmãzona, então, assim, ela é uma inspiração, porque era raro você ver ela triste, desanimada, independente da situação, então ela sempre tentava colocar para cima, então, assim, uma pessoa batalhadora, esforçada, mãezona, uma esposa, assim, então, acho que ela sempre foi, assim, minha inspiração, e até eu digo que foi ela que me ajudou no processo de conversão, né? Então, eu falo que ela não está mais aqui entre nós, mas sempre vai estar no coração. Ela foi uma grande inspiração para mim. Uma referência. Referência. Dri, eu posso, não sei, mas eu acho que Jesus é minha referência, né? Sempre. Um medo. 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 Eu posso falar que medo, ele... Não medo de alguma coisa, mas acho que medo trava. Ele trava, assim. Medo de alguma coisa? Não tem, mas acho que o medo, ele impede, né? Esse impedimento. Acho que a palavra medo deve ser isso. Alimentação saudável ou guloseima?
Alimentação saudável. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física, amo. CLT ou empreender? Empreender, com certeza. Né? Televisão ou livro? Livro. Livro ou celular? Livro. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Sim, com certeza, gente, isso é maravilhoso em todo sentido, seja como aqui todos os sentidos, mais pessoas, você que é maravilhoso, gente, isso é até para nós, né, eu confesso pra você que eu tava com um pouquinho de medo antes, né, assim, falar da nutrição é tão fácil, agora falar de você nem sempre, mas assim, é maravilhoso, que todo mundo tem que passar por experiência. É o seu primeiro podcast, participação, assim? Isso, sozinha, convidada? sim. Vamos deixar registrada a primeira história dela aqui, produção. Sim, nesse sentido, primeira. Qual que era a sua expectativa? Olha, eu falo que eu tava com um pouco de medo, que a gente não sabe, como eu falei pra você, eu sou um livro aberto, mas você falar assim, né, ainda mais você se descrever alguma coisa, eu falo, gente, então, né, agora falar da nutrição, falar das coisas é mais fácil, agora eu tava com um pouquinho de receio. Mas foi maravilhoso, indico com certeza. Aqui, vamos deixar registrado. Olha lá, meu primeiro podcast. Graça falou que gosta muito de ler, né? Qual livro que você indicaria? Olha, eu li, assim, já vários, né? Tanto na questão de mais para o espiritual, que mulheres notáveis. Então, assim, é muito para nós, assim, realmente, né? Pra gente ver, fala muito da relação das mulheres da Bíblia, sabe? Então, assim, de todas elas, do papel delas, da importância delas, né? E também da, assim... Gente, agora... Falando da parte de empreendedor, assim, Mentes Milionárias é muito bom, né, eu também, né, li, assim, então, não, eu falo assim, gente, eu li vários, né, principalmente aqueles e-book online, né, que tem os book lá, mas, assim, eu acho que é esse mesmo, principalmente para nós mulheres, né, essas mulheres notáveis, né, pra gente saber realmente, né, porque às vezes a gente acha, não, que tem muitas mulheres que passam, né, ou passaram por algumas questões ali, e a fé nunca deixou de ser fortalecida, então é importante mesmo a gente nunca deixar a fé de lado, ela tem que ser sempre a nossa base, independente, assim, de tempos bons ou ruins. Quando a gente tem fé e esperança, a gente sempre vai permanecer, a gente sempre vai olhar lá na frente e ver aquela luz, falar, não, eu preciso continuar, porque tem alguma pessoa que vai se inspirar em mim, alguma questão eu vou deixar ali, então eu preciso continuar, mesmo que eu não veja isso lá na frente, às vezes não esteja aqui, mas com certeza alguém vai ver, alguém vai, né, repercutir aquilo para algo bom, então sempre para algo bom, né? Com certeza. Uau! O Gra, eu invadi seu Instagram lá hoje, ó, compartilhei umas fotinhas, né? Queria que você falasse um pouquinho das fotinhas aqui que eu compartilhei lá. Tá. Aqui ainda estava fazendo exercício, gente, olha, como eu falei, né, graças a Deus eu nunca tive problema com peso, sempre eu tive tendência a perder, mas assim, eu faço exercício desde os meus 17 para 18 anos, então eu sempre fiz, sempre gostei. E ali, né, então, infelizmente faz 9 meses que eu tive que dar essa pausa por uma questão de saúde, né, infelizmente o exercício não estava fazendo bem nesse momento, mas eu sempre gostei, então assim, tanto questão de estética, claro, mas principalmente questão de saúde, né, emocional, tudo mais. Mas olha a diferença, 27, 38 e 40, olha. Essa daí foi foi umas fotos, né, que eu fiz, aí ele foi também, né, mostrando a parte que eu também amo, né, que é o exercício. Ali eu já tava um pouquinho no auge, tá vendo, né, que tá um pouquinho mais fortinho. Eu tô vendo a massa magra, eu falei, meu Deus, tô aqui admirando. Falei, olha, que legal, toda definida. Sim. E você sempre foi assim, Grazi? Não, eu sempre fui mais magrinha, tanto que eu parei de fazer exercício, eu tô com 7 quilos a menos. Depois de parei de fazer exercício. Então, eu perdi mais massa muscular, né? Massa. Então, assim, nesse período eu falei, gente, eu tava numa levada boa ali, né? E, gente, tudo natural, tá? Não tinha nada que a gente fala, né? Alguma coisa natural de suplementação, alimentação e exercício, tá? Então, é possível, né? Depende, é que nem eu falo, eu venho numa pegada sempre, né, de exercício, mas, assim, eu sempre gostei, sempre mesmo. Mas ali eu tava um pouquinho mais mesmo.
Aí esse foi agora recente. Aquela foto anterior ali da massa muscular foi em abril de 2023. Um ano, praticamente. Essa daqui foi agora, em maio, que eu fui no congresso lá de nutrição clínica, né, em saúde da mulher estética, lá em São Paulo. Aperfeiçoando os conhecimentos. Sim, sempre é preciso, né? Que nem eu falo, a estética e a nutrição, elas andam lado a lado, né? Sensacional, sensacional. Ô, Grazi, estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso programa. Passou rápido mesmo. Eu falei pra ela que era 1 horinha. Você tem noção que a gente já tá quase 2 horas. Meu Deus, há quase 2 horas. É que quando o bate-papo é bom, a hora passa que a gente nem vê. Né? Nem vê, viu? E não foi nada programado, viu, gente? Não, aqui não trabalhamos com pauta, tudo vai fluindo. Porque a princípio era, né, 1 hora e pouquinho, né, Vai fluindo, mas quando o bate-papo é bom, passa que a gente nem vê. Aproveitar o final de semana aí, ó, sabadão, domingo, pra você assistir e mandar pra mais pessoas. Ô, Grazi, nesses minutos finais, né? Não vai ter nenhuma perguntinha, eu vou deixar ele aberto para você finalizar com uma frase, o que Deus tocar o seu coração, seja espiritual, seja empresarial, né? Inspiração, aí o que é um tempo seu, né? Até levando em consideração uma mensagem, se você pudesse dar aquela mensagem para o mundo inteiro escutar, o mundo inteiro vai escutar você falar, vai parar para ver a Grazi, qual seria essa mensagem? Olha a responsabilidade, hein? Mas eu vou deixar você tomando uma água, você pensando o que você vai falar. E eu queria agradecer vocês que estão aqui nessa sexta-feira gostosa, sexta-feira abençoada aqui com a gente. Para você que vai assistir no final de semana, gente, não deixa de clicar nesse botãozinho aqui, compartilha em todas as redes sociais, se inscreva no nosso canal, eu peço de coração, vamos juntos fazer o bem sem olhar a quem, né? Se você tem uma vida mega corrida, às vezes não consegue parar para assistir um videocast aqui, nós também estamos no Spotify. No Spotify, Estúdio Podcast Londrina, digita o episódio de hoje, tá lá nutricionista Grazi Neves, assim como tantos outros episódios que nós temos. Então você pode escutar aonde você estiver, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na academia, fazendo caminhada, seja no trânsito, aonde você estiver, você consegue aí adquirir conhecimentos através do Spotify Estúdio Podcast Londrina, tá? E mais uma vez, se inscreva no nosso canal, gente. Eu bato muito nessa tecla porque é muito importante para nós. Vocês viram quanto conteúdo aqui que ela compartilhou hoje, né? A gente brinquei, mas é verdade. Na verdade, ela deu aqui nesse primeiro momento aqui uma consultoria. Então, até se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato nas redes sociais dela, já segue ela, indica se você aí precisa de um acompanhamento, tem dúvidas nutricionais, uma qualidade de vida na sua família, tá passando por algum desafio, não sabe o que fazer, se sente sozinha, já tentou de tudo, não consegue emagrecer, intestino, já fez de tudo, não consegue ir no banheiro, agenda um horário com ela, vai lá conversar, ela vai poder ajudar você aí com o maior carinho, tá bom? E voltando nesse bate-papo aqui, né? A mensagem primeiramente, muita empatia. Então, a gente tem que sim se colocar no lugar do outro. Então, eu falo, não julgar. Então, às vezes a gente... aquela pessoa não consegue emagrecer porque ela não quer. A gente não sabe qual foi o histórico dela, o que ela está passando aquilo. Então, eu falo assim, justamente em alguns casos, procurar mais ajuda, né? Um psicólogo, às vezes um psiquiatra para agregar. Então, eu sempre tento me colocar no lugar daquela pessoa. Então, até muitas assim, falam, nossa, Gra, você é quase uma psicóloga. Mas é necessário, porque a gente tem que tentar entender a dor do outro. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, a gente consegue, às vezes, falar de uma forma mais tranquila para que ela possa entender aquilo. Então, assim, e a questão espiritual, eu falo, porque para mim é muito importante, isso tem me fortalecido lá atrás, diante do que eu passei, quando eu perdi meu pai também em 2015. Então, assim, são situações que a gente sabe que, infelizmente, a gente
gente pode sim entrar numa depressão, pode às vezes fazer uma coisa, porque nos abala muito. Então, quando a gente não tem uma estrutura fortalecida ali, principalmente nosso emocional, nosso espiritual, às vezes a gente realmente acaba perdendo tanto a nossa identidade, como às vezes cometendo alguma loucura. Então, a minha mensagem é, procure estar bem, né? Tanto fisicamente, que a gente realmente tem que se sentir bem, isso vai repercutir na sua vida profissional, na sua vida financeira, física, emocional, mas procure cuidar da sua mente, do seu espiritual. Seja, né, você católico, evangélico, né, assim, você realmente ter a sua crença naquilo que realmente te faça bem, porque assim, eu não tenho como falar, porque assim, Deus, como eu falei, é meu pai, é meu tudo, então assim, eu converso com ele 24 horas no dia, direção, tudo, então a gente tem que estar sensível, então isso é muito importante. Então a gente realmente cuidar do nosso espiritual, nosso emocional, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né, principalmente diante de algumas situações que acontecem, e jamais desistir. Jamais desistir, sempre colocar aquilo que você acredita, que se aquilo ali vai fazer bem para você e para outras pessoas, vai em frente. Você vai ter obstáculos, você vai ter pedra no caminho, mas pega aquela pedra e construa a casa, seu castelo, tudo mais, mas não deixa ela ser uma pedra de tropeço, né? E sempre colocar aquilo como aprendizado, como crescimento e fazer relacionamentos com propósitos, né? Não basta você ter pessoas do seu lado que não têm o mesmo propósito que você, seja em alguma coisa. Então, você tem que ter realmente pessoas que têm o mesmo propósito que você, e aí realmente ser pessoa que escute, né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma experiência melhor, escute o que ela tem a dizer. Com certeza ela já passou por algo semelhante a você, e alguma coisa ela vai te falar que você vai conseguir pegar aquilo para colocar em prática para você também. Então, a gente tem que ser, né? Às vezes baixar um pouquinho a bola, né? Aceitar ali algumas críticas, seja para crescimento. Eu sou muito isso, principalmente eu falo para a pessoa, olha, se for alguma crítica para me fazer crescer, pode falar, eu recebo realmente com o coração aberto, porque, é lógico, quando são pessoas que a gente vê que está num caminho certo, né? Então é isso, Adriana, meu recado é assim, busque ser feliz sempre, não passe em cima de ninguém, tenha empatia pelas pessoas, mas priorize você sempre, porque se o avião estiver caindo, você tem que colocar sua máscara primeiro, senão você não vai conseguir salvar as pessoas do lado. Então, priorize realmente a sua saúde física, emocional e espiritual. Uau, sensacional, grande, olha só, grande Grazi. Grazi, eu queria agradecer mais uma vez, né, por tanto compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua experiência profissional, pessoal, né, que somou bastante, agrega bastante. Eu particularmente já aprendi muito aqui hoje com você, nas duas áreas da vida, né, aprendi muito, e esse é o nosso objetivo aqui do programa, o programa da casa, né, somar com as pessoas, poder contribuir de alguma maneira, né? E você aqui, eu tenho certeza que várias viradas de insights aqui para vocês que estão nos acompanhando, né? Por isso a importância de vocês se inscrever no nosso canal e indicar para mais pessoas, né? Eu queria agradecer de coração, né? Aqui a casa está de portas abertas, a Grazi também tá com um projeto novo, né? Eu vou aproveitar e falar aqui do projeto novo que você tá com a Rosane aqui, né? Rosane, isso é estética Ciopec, eu atendo na Clínica Felicitar. Então, até eu posso, não sei se eu posso, a Clínica Felicitar fica ali no Xangri-Lá, ali também tem vários procedimentos, e eu tenho a parceria com a estética Rosane Ciopec, ela é aqui referência em Londrina de criomodelagem, então, assim, quem não conhece, sabe, como a Adriana falou, pode mandar, deixar aqui embaixo, mandar mensagem, né? Então, assim, então não tem desculpas, seja procedimentos mais invasivos, não, sempre a nutrição e a estética vai estar caminhando junto, e fica aí ligadinho que vem novidades em breve, então, com certeza, aí vai vir coisas muito mais para agregar em todo sentido. Uau! Ó, já tá aqui o arroba dela, segue ela aí, né? Obrigada, Grazi, Adri. muito obrigada mais uma agradeço. vez, tá? Queria agradecer vocês que ficaram aqui até agora, né? Nessa sexta-feira aqui, gente, feriado municipal aqui na cidade de Londrina. Isso mesmo, feriado municipal, e que estão aqui nessa noite nos acompanhando, tá? Beijo grande no coração de vocês. Semana que vem tem mais. Tchau!